Primeiramente, boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui com todos vocês. Vamos falar hoje numa coisa assim, muito do dia a dia de cada um de nós. Como transformar um mundo de trevas em um mundo de luz, né? Então, quando um espírito encarna neste mundo, a primeira coisa que acontece a esse espírito é o esquecimento total de suas vidas passadas e suas experiências passadas. Tá? Não só de vida anterior, mas do período que ele passou entre uma encarnação e outra no mundo astral. Tá? É que nós temos hoje aqui dois tipos diferenciados de espíritos encarnados entre nós. Mas parece que é envolvido nos mesmos problemas, nos mesmos modelos sociais e a gente acaba se envolvendo, parece que não há diferença nenhuma entre um e outro, parece que é todo mundo igual, né, nesse planeta. Mas a verdade é o seguinte, 86% dos espíritos encarnados entre nós hoje são espíritos que estão na primeira encarnação nesse planeta. Isso faz um total de quase 7 bilhões de almas. Esse é o primeiro detalhe. Então esses espíritos, eles não têm uma vida passada aqui na Terra. Ele não tem um karma atrelado com gente aqui da Terra. Que nem nós que vem encarnando, né? Várias... né? O Emmanuel que vem encarnando desde a época de Jesus, né? O guia do Chico Xavier, né? A história agora está muito em moda, que saiu o filme do Zé Rigó, né? Você já assistiu o filme do Zé Rigó? Vão no cinema. Vão no cinema assistir o filme do Zé Rigó, a figura do Dr. Fritz, né? Do espírito alemão, que era um médico da Primeira Guerra Mundial. Tem duas versões aí quanto ao Zé Rigó. Uma das versões espíritas dizem que o Zé Rigó era assistente do Dr. Fritz na Primeira Guerra Mundial. Ambos morreram na guerra. E eles fazem um pacto no mundo espiritual de fazer essa missão aqui na Terra junto com o plano espiritual maior, não é uma coisa planejada. Dr. Fritz é uma coisa planejada antes de encarnar, para chocar a ciência. Nós tínhamos duas vertentes muito grandes na época, por exemplo, a religião católica, né, ela dominava todo o território brasileiro. Certo? Cada cidade que você for viajar, o centro da cidade é uma catedral. Quer mais poder que isso? Os padres são mais poderosos que os políticos. Entendeu? O padre é ad infinito, ele fica lá até morrer, o político se troca toda hora. Né? E a igreja sempre foi o grande poder, ditador das verdades religiosas. Só que a igreja estagnou há 2000 anos atrás, né? Não saiu do buraco da Idade Média até hoje. E até tantos tempos atrás rezava em latim a missa, né? Ninguém entendia bosta nem o que acontecia dentro da igreja. Né? E por isso que houve um crescente evangélico no Brasil monstruoso, porque a igreja católica parou no tempo. Né? Se ela não inventa o Padre Marcelo e outras coisas, ela está na miséria total. Né? Financiando em grana, onde quem está grana? Aí ela teve que investir em faculdade, em PUC e tudo para entrar grana, porque da própria igreja não começava a entrar mais grana. E tinha um problema, ninguém queria ser mais padre, né? Aí entra o famoso espiritismo da década. Então a igreja, né? Aí o que o plano astral fez? Né? Tem duas coisas que atravancam o progresso espiritual da humanidade. Duas coisas graves. A igreja católica aqui no Ocidente e a ciência. A ciência é uma tremenda filha da puta. Ela impede qualquer manifestação espiritual, transcendental. Morreu, acabou, não existe nada. As universidades, os psicólogos, terapeutas estão aí, das universidades, provando que não tem nada após a morte. Morreu, acabou. Isso é ciência. Então os caras lá em cima precisam dar um pau nessa merda de ciência, que eles acham que sabem, não sabem bosta nenhuma de nada. Né? E uma outra vertente, vamos dar um pau na Igreja Católica. A Igreja Católica está estagnada no espaço e no tempo, ela não pode continuar assim, entrando no século XX.
que é o século do início da transição planetária. Né? Então tudo foi planejado lá em cima. O Chico Xavier foi planejado, o Zé Arigó foi planejado. O problema é que esses caras estão na década de 50, cara. Ele era católico fervoroso, ele e a esposa, a família toda, todo mundo era católico. E eu quero que vocês entendam que o Zé Arigó não era kardecista e nem era espírita. Ele começa as manifestações dele desde criança, umas manifestações. E aí, até que chega um determinado momento da vida dele, que ele via o Zé Arigó, sonhava com o Zé Arigó, com o espírito, falava com ele, imagina o cara ficava louco. Ia falar com o padre parecia coisa do demônio, satanás. Fazia exorcismo, ele não adiantava nada. Fez exorcismo quando ele era criança, tal, não adiantava nada, porque ele tinha visões, acontecia aquelas coisas, ouvia a voz do Zé Arigó preparando ele para fazer uma missão, até que chega a hora que ele mandou ver, não teve outra história. Incorporou. E o Dr. Fritz era muito engraçado. O Danton Mello só tem um erro neste filme. Um erro. E não é tão grave assim também, porque nós estamos no Brasil, certo? É que o Dr. Fritz sempre tinha sotaque alemão. E muito um sotaque carregado alemão. Quando ele incorporava o Zé Arigó e falava com as pessoas. Certo? Falava. O Danton Mello não fez o sotaque alemão quando incorporava o Dr. Fritz. Sabe? Gravíssimo. Não sei quem estava dirigindo isso, né? Não conheci isso. Hã? Eu também acho muito. Porque se você pegar o Zé Arigó original, que vídeos do Zé Arigó mesmo, você vai me dar o tal Fritz, você falando, tudo carregado, né? O Edson de Queiroz, lá no norte, quando começou a incorporar o Dr. Fritz, é muito sotaque alemão, pode notar. E o Zé Arigó é muito engraçado, né? O Zé Arigó é um médium mesmo. Quantos alemães não chegaram lá para falar com o Dr. Fritz em alemão e ele falava em alemão? Os caras. O Dr. Fritz no filme é muito sério. Né? O senhor já viu o filme, né? Lá. Sim, já O assisti. Fritz aparece com seriedade. Assim, Mas sempre foi. Não é? Ele é assim. Muito sério. Sério. Aí o Danton Mello, quando ele interpreta, ele baixa o olhar, a interpretação eu acho muito boa nesse momento. Não tem sotaque, mas ele parece outra pessoa. O lance de incorporar outra mesmo, né? Outra personalidade ali. Eu, o Dr. Fritz era porra louca. Completamente porra louca. Né? Chutava o balo de todo mundo mesmo. Você é médico, vem aqui que você vai ver o que é médico, que é medicina. Ele pegava os médicos com colarinho, lembra? Vem aqui, seu filho da puta, vem encher o saco aqui, você acha que sabe alguma coisa de medicina? O cara foi provocar ele lá, né? Porque eles queriam provar que ele era um charlatão, entendeu? Então ele estava na salinha dele. E aí ele largou da salinha dele, foi lá no meio do povo. Cadê o médico? Cadê o médico que veio me encher o saco aqui, provar que eu sou um charlatão? Cadê você, né? Vem aqui. Catou ele pros colarinhos. Vem cá, vem ver o que é medicina, seu bosta. Vem aqui, você vê que eu sou um charlatão. Como é que achou que o cara lá escondido? O cara foi escondido lá. Certo? Que ele era do Conselho Regional de Medicina lá. E o cara fugiu, não, e olha uma coisa, hein? Você tá com câncer na laringe aí. Você tá com câncer na faringe. Você larga a mão de ser besta. Você tá com câncer na faringe. E o cara foi embora. Você viu que no final do filme ele entra na fila lá do Dr. Fritz. Cara, quem eu conheço pessoalmente é minha amiga, tá aqui, ó. Fala comigo todo dia pela internet. A única pessoa viva que trabalhou ao lado era a secretária do Zé Arigó nas cirurgias. A Leida? Leida, a dona Leida. Mora em Campinas. Ela já deu várias palestras no meu espaço lá em Limeira. Ela tem um livro dela, que ela escreveu sobre cirurgias espirituais. Tem uma cena no filme que é mal feita. Tá bem velhinha, né? Tá bem, não é tão velha assim também não. Né? A mulher do morreu com 90 e poucos anos. A mulher do Zé Arigó. Morreu faz pouco tempo atrás aí. É. Mas quando ela começou a trabalhar com o Zé Arigó, ela tinha 13, 14 anos. Era uma menina. A dona Leida. E é interessante que eles não colocam a dona Leida no filme. A dona Leida não aparece como uma coisa integrada, né? Tem um lance no filme, que vocês vão ver se vão prestar atenção, que é a hora que ele entra numa sala e começa a dar um tapa na cara do negro lá, um velho. Tá mal explicada a história. Foi lá pra morrer com a cena pra fazer um escândalo. Não.
Não. Pelo menos assim eu entendi. Não, tá aí, tá vendo? Tá entendendo errado aí, ó. Tá mal explicado o filme. Eu falei que o filme tá mal explicado. Na verdade, isso é um fato real que aconteceu. Deixa eu explicar a história inteira. O Zé Arigó almoçava das meio-dia às 2 horas da tarde. Então ele fazia intervalo, começava às 7 horas da manhã, atendia o público, fazia intervalo na hora do almoço e almoçava. E voltava 2 horas da tarde. E ficava aquela fila, né? O pessoal ficava o dia inteiro esperando a fila ali. E um velho, né? Chegou mais ou menos uma meio de pouco, ele tinha ido embora, eu estava na fila e o velho, pum, desmaiou, caiu ali na fila. Mas ele estava sentado na cadeira, caiu no chão. E todo mundo desesperado, meu Deus do céu, o que aconteceu tal? Cadê o Zé? Não tinha celular naquela época, entendeu? Para chamar onde estava o doutor Filho, ninguém sabia onde estava o Zé Arigó. E a Leida, que estava lá desesperada, falou: o que cara vamos fazer agora? O cara morreu aqui, tá, parece que está morto. Já pensou para a imprensa, se a imprensa viu, o cara morreu aqui dentro do centro espírita, tá mó, fecha o centro espírita amanhã. Puta medo da repercussão, saca? E ela lembra que a 2 quarteirões abaixo tem um médico mesmo, tem um médico. Então ela sai correndo buscar o médico, lá, médico normal. O médico vem, presta atenção, o médico vem, testa, ela fala: ó, felizmente tá morto, mesmo não tem o que fazer. Ela morreu. Puta desespero que eu faz. E isso o cara ficou morto lá, até o Zé Arigó aparecer. Aí o Zé Arigó apareceu, todo mundo lá falou: Zé, tá acontecendo isso, Zé, aconteceu isso. O cara morreu lá na fila, um senhor de idade morreu lá na fila. Como morreu na fila? Aí ele já vai transformando, incorpora o Dr. Vitor, a hora que ele entra assim, o Dr. Vitor era estúpido pra cacete, né? Chegou assim no velho: ô seu merda, ô seu bosta, vai morrer na sua casa, aquilo lá não vai morrer, onde você viu morrer aqui? Pá! E dando uns tapas na cara, o cara já tava morto. E o cara levanta, acorda, o cara vai indo embora, vai morrer na sua casa, que não ele morrer. Olha só. Eu não entendi que ele foi com a imprensa ali, já não, morrendo e mandaram ele para morrer lá. Não. É muito mais longa a história. A longa da dona Lelê, buscar o médico, trazer, entendeu? Não tem essa história do médico, então, não tem nada disso. Não tem, isso é o erro. Mas fora isso, o filme... Não, o filme é legal pra caramba. Eu só senti que devia ter 4 horas de filme. Mas você acha que tá fiel as histórias que tá fiel, mas falta detalhes, como esse aqui. Por exemplo, ele não entendeu nada. Por que meu Deus, já que dá uns tapas no velho lá? E da tua visão do teor, entre aspas, principal, de mostrar a importância do lado espiritual na atuação? Mas não mostra. O lance é o seguinte: eu tinha que ser consultor dessa merda. Mas os caras teriam que gastar o dinheiro que gasta para fazer o Avatar. Porque eu quero colocar, todo mundo tem que ver, não é o Zé Arigó operando. Todo mundo tem que ver o aparato tecnológico que está em volta dele. Uma equipe sofisticada de tecnologia que vocês nunca viram na face da Terra. Está ali do lado do cara. Tá entendendo? É esse o ponto de vista. É o lado invisível que ninguém está vendo o que está acontecendo. E nem o Zé Arigó via direito. Então, é isso que nós temos que mostrar. Senão as pessoas vão ver, vocês vão lá, é um cara, mais um curandeiro, fazendo, ninguém sabe o que está acontecendo de verdade. Essa seria a afronta à ciência, meter a cara na ciência. Aí vocês vão ver que isso é verdade. Tem um cientista, o médico-chefe da NASA, departamento, ele vinha estudar o Zé Arigó aqui direto, metia eletrocefalograma no Zé, fazia tudo. Mas o brasileiro não ia estudar ele, os médicos não iam estudar ele. Os médicos sempre queriam prender ele, tacar ele na cadeia com um charlatão. Mas o pessoal da NASA vinha com equipamento sofisticado para, quando ele entrava em transe, media as ondas cerebrais, fazia elétrica, tudo dele lá. Por que os brasileiros não foram lá? Entendeu? Não, a ciência... Então o Zé Arigó afrontava a ciência. Né? Ele chegava: você é médico, né? Você veio aqui assistir, você é médico, né? Então vem aqui, vou dar um negócio pra você. Ele abriu, nem pegava um tumor e jogava na mão do cara. Tó, pega aí. Ele era grosso. Ele era estúpido pra caramba. Né? Esse caso que tinha que vir, que esse caso é emblemático e é violento. Estou dando um tempinho, estou falando essa história porque é legal, tá? Depois eu volto na palestra. Nós vimos o filme ontem, tá bem fresquinho na cabeça. Tá bem fresquinho. Tem um caso, o Zé Arigó estava na fila assim, veio um senhor na frente dele. Ele trata do cara, cuida do cara, faz o tratamento, dá receita. Fala: escuta aqui, cadê a sua esposa? Sua esposa não veio com você? Sim, minha esposa veio, mas ela está lá fora, ela não vai ser atendida. Não,
pode chamar ela aqui que Jesus tem um presente para ela. Era um casal do Recife. Estive vindo do Recife, para ser tratado com Zé Rigó. Entra a mulher na frente dele e fala, minha senhora, aquele jeito tão estúpido, né? A senhora tem fé em Jesus? Claro que eu tenho, doutor. Então Jesus vai lhe dar um presente hoje. A senhora vai ser mãe. A mulher fala, puta que pariu. Olha, doutor, deve ter alguma coisa errada aí, né? Mas por que, minha filha? Tem alguma coisa errada? Porque faz um ano atrás, doutor, eu tive um tumor no meu útero e os médicos retiraram todo o meu útero. Eu não tenho mais útero. Eu fiz uma cirurgia grande e tiraram todo o meu útero. Eu não tenho útero, como é que eu posso ser filho? O doutor Fitz olhou para ela assim, e você acha que isso é problema para Jesus? Pode ser. Olha com a estupidez. Você acha que isso é problema para Jesus? Deita aí na maca. Deitou na maca, puxa a roupa dela, né? Abre a barriga dela, inteira assim com a faquinha dele, que ele abria mesmo, né? Abre com o dedo assim, enfia a mão lá dentro, na mesa do lado. Inexplicavelmente, aí que vocês vão ter que explicar. Só eu que explico essa porra. Do nada começa a materializar, materializa o útero. Materializa o útero ali. Quem é médico sabe as complicações, sabe que tem que ser compatível, tem que ser um monte de coisa para não dar rejeição no organismo. Ele pega aquele útero e enfia na mulher lá, ó. Imagina quantas ligações nervosas não tem que ser feitas. Não é o Zé Rigó que fazia aquelas coisas, o Zé Rigó fazia só esse show. Tem uma puta tecnologia avançada lá que está conectando as coisas super rápido, vocês não estão vendo. Vocês não estão vendo uma tecnologia, uma máquina funcionando no invisível ali. E ele fechava o corte assim com o dedo, sabe? Ele abria o corte fora, a voz, ele pegava o dedo e fazia assim, o corte se fechava quase que instantaneamente. Sem sangramento nenhum. E a hora que ele acabou o serviço, falaram, daqui um ano você volta aqui que eu quero ver essa criança. Voltou. Passou um ano, a mulher voltou com uma criança no colo. Oi, doutor, meu filho aqui. Se você apresenta um caso desse para o cientista, os caras falam, esses caras estão loucos. Eles não devem ter botado no filme, porque isso chocaria demais. Então, mas tinha que botar. Certo? Nós temos material para fazer 50 filmes aqui do Zé Rigó. É só ter coragem. Mas tem que ter o consultor certo. Porque ninguém mostra o invisível. Mostra um cara lá, um charlatão, fazendo cirurgia. Essa é a coisa mais errada que tem. Tem que começar a pegar os efeitos especiais, que esse filme... Ó, esse filme novo da Discovery, da Star Trek Discovery, o efeito especial dele é fantástico. Aquilo lá que a gente tem que usar, todo aquele efeito do painel de controle, da espaçonave, da tecnologia, para mostrar que é isso que está acontecendo em volta que os espíritos fazem, que os ETs fazem. Aí tem que ter o dinheiro do americano, a produção do americano, para fazer os filmes brasileiros aqui, dos médicos sensitivos brasileiros. É importante que a gente assista o filme, a gente foi ver, só tinha eu e ela na sala inteira. Eu também, eu fui ontem à noite na sessão das 9, só tinha minha turma, tinha 5, 10 pessoas, não tinha mais que isso. Se tiver retorno, não vai ter. Por exemplo, nos Estados Unidos, faz essa bosta, a história é uma merda, gasta-se milhões e não serve para bosta nenhuma. Entendeu? Por que não gasta numa coisa? A gente tem que... O Brasil vai ser o celeiro espiritual do planeta. Todo mundo vai sair da Europa e Estados Unidos para vir aprender aqui. Pode ter certeza que eu estou falando. Tá? Porque o americano sabe bosta nem de ET, sabe bosta nenhuma em nada. Certo? Dessas coisas assim. Né? Então, o Zé Rigó veio para afrontar a ciência. Já o Chico Xavier veio para afrontar a igreja. Mas mesmo assim a igreja perseguia ele pra caramba, né, o Zé Rigó? Eu já ferrava os dois, né? Mas você é tão bom, padre, que o senhor não cura? Cura então, cura a lepra, cura as coisas, vamos você curar lá o padre. Por que não vai? Por que não cura? Né? No final você fica até o padre da Barça Torceira. De certa forma. Bom, então nós vivemos num mundo de trevas. Ninguém sabe o que está acontecendo do lado invisível. Ninguém sabe o que está andando agora aqui entre vocês aí. Se eu falasse, vocês saíram tudo correndo aqui.
Você imagina na década de 60 um cara, né, ouvindo vozes, parece um espírito falando com ele. Pô, o cara pira. Hoje não, tem muita informação, o cara chama para tomar café, né? Parece um espírito em casa. A igreja coloca tanto medo nas pessoas, que eu tenho uma amiga minha, uma funcionária minha, a mãe dela morreu, a mãe dela faleceu. Fui no enterro, até fui tudo. Uma semana depois eu entro na casa dela, a mãe dela sentada no sofá. Eu falo, ô, a sua mãe está aqui no sofá sentada, está sorrindo, né? Está super contente. Não, pelo amor de Deus, ai, minha mãe, fala para ela ir embora. Fala, vai, porra, cacete, é tua mãe, cacete, vai mandar tua mãe embora agora? Tem um medo de espírito de gente morta que se pela. Terrorismo da Igreja Católica. Esse terrorismo da Igreja Católica contra diálogo com o espírito, contra espíritos, atrasou em 1000 anos a Igreja Católica, o ser humano, essa humanidade, em termos evolucionais. Tá? O Espiritismo veio para cobrir essa coisa. Vamos dialogar com os espíritos, vamos ajudar os espíritos, vamos relacionar com eles, vamos abrir essa porta. Não precisa de igreja, de templo sofisticado, porra nenhuma. Senta em casa, né, vai conversar. Por isso que a igreja ficou puto da vida, né? Porque começou a tirar a gente de ir na igreja, não ia na igreja. E você não precisava mais do padre, né? Como intermediário. Porque a Igreja Católica se colocou entre o único intermediário entre Deus e o homem na Terra, né? A procuração, eles têm a procuração de Deus, né? Você está me entendendo? Então é muito complicado tudo isso, né? Esse dia eu peguei uma foto na internet, ela é muito engraçada. Você tem um ayatollah desse lado aqui, e você tem um papa sentado um de frente para o outro. Aqui está dizendo, Deus falou para esse aqui que ele não pode se casar, né? E também não pode, ele só pode beber vinho, mas pode beber vinho. Aí esse outro aqui, ele falou assim, não se preocupa não, você só que não pode beber, proibido beber, mas você pode ter umas 4, 5 esposas. Em qual Deus vocês vão acreditar? Né? Ai. Então, isso mostra, quando você assiste o filme, você mostra todo aquele povo, você mostra os médicos, tudo um bando de topeira. O povo então, coitado, né? O povo mais perdido que segue em tiroteio. Vai lá só rezando, pedindo a Deus uma ajuda, pobre, né? Os médicos não resolviam porra nenhuma, tinha que entrar na fila do Zé igual para resolver alguma coisa. Esse era o problema da medicina. Os médicos sempre foram uma classe completamente unida e corporativista. Ou seja, grana. Você nunca vê um médico pobre. Você não vai ver um médico passando fome. Eles são uma classe que cobra caro mesmo. Uma consulta deles, dependendo do médico, é R$1.000. Um especialista aí. Não é que ele vai passar fome cobrando R$1.000 de você? Então, aí é o cara lá, por exemplo, nunca cobrou um tostão de ninguém, trabalhou 21 anos, atendeu, segundo a Leida, não foi o que mostrou no filme, não foi o que mostrou 2 milhões, é 12 milhões de pessoas atendidas no centro espírita dele, nos 20 anos. Que médico que faz isso? Eu falei, se o médico fosse uma pessoa solidária, se o ser humano fosse solidário, tivesse humanidade, uma coisa importantíssima, não existiria fila do SUS, não existiria. É só você, uma vez por semana, atender pessoas carentes. Todos os médicos no seu consultório, de graça. Só. Acaba a fila do SUS, acaba tudo. Mas vê se o filho da puta faz isso. E o ego? E a grana? Eu vou perder um dia de trabalho? Perdi meu dia de folga para jogar tênis, ajudando os pobres. Então, aí o cara vai criticar o cara que ficava... Vocês não conhecem a rotina do Zé Rigor. O Zé Rigor, assim, ele acordava às 7 horas da manhã. No filme não explicou também, não explicou. Ele acordava às 7 horas da manhã, parava para o almoço ao meio-dia, 2 horas da tarde e até 6, 7 horas da noite.
Aí ele ia para casa dele, você vê a vida familiar dele com a esposa. Por isso que a esposa, coitada, né? O pai, você sabe que ela era pobre, né? Eles tinham uma vida mais ou menos boa, estou falando do Zé Arigó, mas a menina, a coisa, ela era de família pobre. E o Zé Arigó se apaixonou por ela, mas o pai não autorizou. O pai nem foi no casamento e proibiu que os filhos fossem no casamento. 2 irmãos dele pulou a cerca e foi lá no casamento escondido. Olha as merda, cara. Que situação que o cara não passou lá atrás, né? E... O que eu estava falando mesmo? A família do Zé Arigó e do filme de Não Sei Tão Fiel. Ele atendia de graça. Ah, então, ele atendia. Aí ele ia para casa dele, jantava, descansava um pouco. 11 horas da noite, ele pegava o carro dele, ia lá no sítio, numa chácara que ele tinha, para atender os leprosos. Porque os leprosos, o prefeito e a igreja impedia que ele entrasse na cidade, com medo de computação. Não, não é que no caminho, eles vinham no caminhão, essa é uma história errada também. Eles eram transportados, ônibus, ou às vezes caminhão, e descia todo mundo lá. Lá ele fazia uma oração, lá ele fazia uma coisa, e ficava até as 2 da manhã, 3 horas da manhã, atendendo os caras lá. E secava a lepra assim, de uma forma que você não podia imaginar. Uma pergunta. Você falou que tem 2 versões de que o Zé Arigó era secretária na Primeira Guerra do Dr. Fritz, e a outra versão é qual? E a outra versão é que ele não era nada. Não era nada. O Dr. Fritz foi uma pessoa comum que o Dr. Fritz. O Dr. Fritz escolheu para ser o médico, canal. Bom, então, nós vivemos num mundo de trevas. Quando você assiste esse filme da década de 60, né, você vê os políticos, o que era valorizado pela mídia, valorizado pelo jornal, o que os cientistas ali valorizavam, né? Espiritualidade, zero. E a igreja fazendo um papel de atravancar o progresso espiritual e manter toda a cidadania nas trevas. Como sempre esteve até hoje. A igreja nunca iluminou, nem transcendeu ninguém nessas questões espirituais. É claro, eu não vou contra todas essas coisas que a igreja, de caridade, de boas coisas que a igreja faz. Isso não é... a minha crítica principal é o upgrade da sabedoria. É realmente levar alguém a um verdadeiro conhecimento superior. Né? Você está me entendendo? Eu era católico fervoroso também, na minha juventude. Tocava violão na igreja, com o padre. Eu li evangelho com o padre lá no púlpito. Com 13, 14 anos. Tá? Mas com 15 anos, eu nunca mais pisei na igreja. A minha virginidade não permitia. Minha busca... E eu nunca entrei num centro espírita kardecista, quando era jovem. Todo o meu desenvolvimento mediúnico foi através das práticas orientais. Tai Chi, meditação e yoga. Todos os meus guias eram chineses e indianos. Num centro espírita kardecista, esses caras não podem nem chegar perto. Esse é um dos grandes erros do kardecismo. O kardecismo é um centro espírita católico, cristão. Você nunca viu o espírito chinês se manifestando lá, nunca viu, às vezes, um preto velho no centro espírita kardecista. Não tem sincretismo religioso. Por que não vê um muçulmano incorporar no espírito? Entendeu? No médium. Então ficou uma coisa totalmente 100% cristão. Né? Então o kardecismo ele é cristão, ele devia ser. Essa é a briga que o Valdo Vieira teve com toda a Federação Espírita do Brasil. Que ele deixou de ser kardecista. E não sei se vocês sabem, mas o livro Nosso Lar foi psicografado pelos dois. Uma parte foi o Chico, outra parte foi o Valdo Vieira que psicografou. Vê se aparece nos créditos. Vê se aparece quando tem um livro, é só psicografar por Chico Xavier. A Federação Espírita não deixa nem usar o nome do Valdo Vieira. O Valdo Vieira psicografou muitas obras junto com o Chico. Eles eram super amigos, os dois. Vocês têm que... Tem uma palestra do Valdo Vieira contando o dia que eles foram visitar o Zé Arigó. Os dois. Porque foram os dois juntos. Só mostra o Chico, né? Por que não mostra os dois, o Valdo Vieira sentado conversando com
o Zé Arigó no filme? Não mostra, só mostra o Chico no meio da floresta, lá batendo um papo com o Zé Arigó. Mas eles colocam um paralelo com a foto original e só tá o Chico na foto. Não sei se você viu no final do filme, eles colocam a foto original e a foto Sim, original. sim, mas só que tem foto, e eu posso mostrar a foto dos três juntos. Eu tenho foto dos três juntos abraçados. Valdo, Chico e Divaldo. Pode procurar na internet agora aí. Pesquisa aí pra mim. Divaldo ou Zé Arigó? Não. Valdo Vieira. Valdo Vieira, Zé Arigó e Chico. Foi quando os três foram juntos se visitar. Mas a federação não permite que você... Que o Valdo Vieira chutou o pau da barraca, né? Total. Chutou o pau da barraca total. Tem, tá aqui. Pode mostrar aí, ó. Tá os três juntos. E o Valdo fala que só foram 2 vezes visitar o Arigó. 2 vezes. Passa pro pessoal aí pra dar uma olhada, né? Então, eu sou um cara que eu pesquisei muito ao longo da história. Toda a vida do Zé Arigó, todo assim, quando o Valdo Vieira. Tive contato ali, eu levei o Valdo Vieira na Unicamp fazer palestra na década de 80. Falar sobre projeção astral. O Valdo Vieira é um médium vidente incrível, vocês não têm noção. Mas ele nunca tinha visto ET na vida. Ele é vivo? Né? Ele é vivo ainda? Não, faleceu já. Ele faleceu faz pouco tempo, uns 3, 4 anos atrás. Ele montou um centro de pesquisa espiritual em Foz do Iguaçu, maravilhoso. Grande, e ele fazia palestras lá, sabe? Tem todos os pessoal seguidores andando num palco bem alto, ele ficava lá embaixo, assim, parecia uma arena de antiga, romana, né? De teatro, né? Teatro romano. E ele dava as palestras dele lá. Entra na internet, tem dezenas de palestras do Valdo Vieira nesse local dele. E vai ter palestra ele falando do Zé Arigó, ele falando do Chico. É muito engraçado quando eu pergunto para o NDT e falo, olha, nunca vi, não sei esse assunto, não sei como que é. É a mesma coisa quando eu tinha como é que fala? O Gasparito. O Gasparito tinha programa na Rádio Mundial, né? Quando as pessoas faziam pergunta de ET para ele, ele fala, não, ET não é comigo, ET fala lá com o professor Laércio. Pode falar que é o professor... Isso que é engraçado, né? Eu me tornei um upgrade do kardecismo, entendeu? Né? Um upgrade mais moderno que vai ter uma visão mais transcendental, mais cósmica, mais estelar. Vamos incorporar o conhecimento oriental, conhecimento budista, taoísta. Eu falo do cristianismo também com grande louvor. Eu não nego o cristianismo, eu nego a igreja. Não o cristianismo. São 2 coisas completamente diferentes. Você acha que eu vou apoiar esses telespastores aí, que são um bando de safados sem vergonha, só serve para pedir dinheiro do povo? Né? Que vai atrás de política, de poder, sabe? Não sou conivente com isso, pelo amor de Deus. Né? Você está entendendo? Então, nós vivemos num mundo de grandes trevas. Grandes trevas. A sociedade está montada num grande mundo de materialismo. Vocês vivem 24 horas uma programação, e essa programação pode ser universitária até, tá? Porque vocês acham que fizeram universidade, vocês são grande coisa. Mas não passam de pessoas programadas para trabalhar todos os dias naquela função. Da mesma forma que um cortador de cana, que um pedreiro, que um varredor de rua, vocês executam essas funções e acham, como dizia o grande velho Raul Seixas, né? E ainda você acredita que é policial, padre, está contribuindo com o nosso quadro social. Lembra? No Ouro de Tolo? O Ouro de Tolo é a melhor música do Raul. É a música que ele vai bater de frente com a vida das pessoas. Pedro, onde você vai, eu não vou. A música Pedro também é incrível. Nessa crítica social, nessa crítica das pessoas serem androides e se acostumarem a trabalhar, ter família, casar, morrer. Trabalhar, casar, ter filha, morrer. E não buscar nenhuma transcendência. Não existe alma, não existe espírito, não existe transcendência. Não existe busca de uma... Sabe? As pessoas há de infinito, há mais de 10 mil anos, estão seguindo essa jornada e ninguém questiona. Ninguém questiona. Né? Vai vendo a guerra na Europa, lá Putin querendo invadir, mata todo mundo, lança bomba e bombardeia. Cadê a espiritualidade dessa porra? São bilhões de dólares. A americana agora mandou 10, 30 bilhões de dólares para a Ucrânia. Porra, para fazer o quê? Para meter arma e matar os outros?
Né? Ninguém vem dar $1 milhão para mim aqui. Para mim fazer chover no deserto. Né? Sabe, então a espiritualidade sempre foi algo de segundo plano na humanidade. Né? E como que a gente reverte isso? Vocês vão ter que fazer um esforço muito grande para sair da zona de conforto de vocês. Sabe aquele empreguinho que vocês arrumaram, né? Aquela casinha, aquele apartamentinho, aquela vidinha de bosta. Todo mundo infeliz, tá? Não tem ninguém feliz. Ou brigou com a esposa, separou do esposo, tá com depressão do cacete, ou ficou doente, tá problema. A hora que a vida parece que vai melhorar, fica doente. Né? É que nem eu, junto um pouquinho de dinheiro, quebra o carro. Puta, cara, olha, minha vida é assim, eu conto tostão por tostão, minha secretária sabe. Eu tenho o espaço, mas a gente chama isso de passivo, né? A gente tem as coisas passivas, né? Mas vivo para trabalhar é contando dinheiro para pagar funcionário, contando dinheiro, acabou o dinheiro. Não pode gastar mais do que aquilo. O gato meu não pode ficar doente esse mês. Já falei lá, nenhum gato fica doente. Você não fica nem porque não tem dinheiro para veterinário. Internar. E agora quebrou meu carro, tá vindo aqui, sabe? Meu carro tá na oficina. Nem sei quando vai ficar essa merda. Veio de nave? Eu vou ter que fazer teleporte daqui agora. Transporte. Os caras vão ter que fazer teleporte do Alá agora. Né? Cara, uma vez, eu conto a minha história. Eu tinha uma Saveirinho, né? 86. Tenho ela até hoje. Aí, sabe quando tá ruim, você fala que... Mas pode piorar? Roubaram minha Saveira. De frente da minha casa. Fiquei 1 ano ela desaparecida. Aí meu pai tinha um Fusca. Sabe um Fusca? Que ele não usava. Meu pai não morava com a gente. Tinha um Fusca na garagem dele que fazia 5 anos que estava parado, que não usava para nada. Falei, vamos ver se você vai consertar essa bosta aí, né? Dinheiro para comprar outro não tem. Né? Fomos lá com o mecânico, vamos funcionar, vamos ver o que está fartando, vamos, é legal, vamos mexer, Fizemos funcionar. Aí eu tinha um curso para dar em Campinas, num sábado, à tarde. Pego o Fusca, cara, eu saio da estrada, mas imagine a fumaceira, começou a fumacear o motor, mas aquela fumaça que entrava dentro do carro, parecia que ia pegar fogo, tá pegando fogo, vai pegar fogo, vai chegar, agora já tá fudido, vai fudir mais vezes, né? Vai pegar fogo no meu Fusca aqui, pronto, aí fudeu tudo. Nossa, consegui parar num posto de gasolina, eu não conseguia respirar, precisava abrir os vidros para ir dirigindo assim. Abre o motor, né, tira, né, toca o óleo, não sei o que você, né? Consegui, aí melhorou, fui para Campinas, voltei. Mas era uma desgraça, cara. O carro quebrava a cada 10 minutos, sabe? Entendeu? Eu já vi, nossa senhora, nunca tive grana na vida, cara. Nunca tive grana. Eu vou contar uma história muito interessante, o que é transformar essas trevas em luz. Eu sempre fui médium desde criança, mas nunca tive a coragem de chutar o pau da barraca, largar tudo e viver de espiritualidade, para a espiritualidade, 100% da espiritualidade. Então, eu vim de uma família muito humilde, eu tinha muito medo que eu precisava pagar aluguel para minha mãe, para minha casa da minha mãe, sustentar minha mãe, né? Meu irmão tinha um empreguinho lá também. O meu irmão nunca estudou, só fez até o grupo primário. Era marceneiro, trabalhava de marceneiro. Bom, eu não podia me dar o luxo de... Eu queria largar tudo e ir para a Índia, eu queria fazer a peregrinação no mundo. Mas como? Não posso largar minha família, não posso deixar minha mãe, não, Deus dará. Né? E eu saía do corpo, fazia viagem astral, os chineses voltavam. Minha vida era assim. Até que um belo dia eu estava fazendo mestrado na Unicamp, era professor de cursinho, eu tinha um salário razoável. 82, já tinha me formado na Unicamp, estava fazendo mestrado. Então, já fazia tempo que eu dava aula em cursinho para me sustentar. Né? Aí um dia, cara, essa história eu tenho que contar para vocês, porque aqui vai... Eu sempre ia para uma cidade astral, eu tenho um monte de amigos lá na cidade astral, fazia trabalho, trabalhava, tal, ajudava as pessoas, às vezes eu ia aprender, tal. E tinha um chinês
Vários chineses que me traziam para o corpo. Saí da cidade astral, eu morava em Campinas, descia lá no meu quarto, se despedia de mim e eu entrava no corpo. A vida era assim para mim. Até que um dia, um desses monges, a hora que a gente saiu lá da cidade astral, nesse dia eu não tinha trabalho no período da manhã nem faculdade. Estava livre. Então eu podia acordar tarde. Podia acordar umas 10 horas da manhã. Certo? Quando deu mais ou menos umas 8h30, por volta das 9 horas da manhã, nós descemos da cidade astral. E ele pegou ele segurando eu pelo braço. A hora que a gente chegou bem no alto de Campinas, a uns 500 metros de altura, ele começou a fazer um círculo assim, ó, uma espiral, comigo, e foi fechando. Essa espiral fechando no centro da cidade de Campinas. Ele desceu, a gente desceu. Quem conhece o centro de Campinas, tem uma igreja ali chamada Catedral, né? Que fica na Francisco Glicério. Ao lado dessa catedral, que é uma pracinha pequena na frente, é uma catedral muito grande, é a maior de Campinas, ali do centro, tem a Francisco Glicério, que ela fica de frente para Francisco Glicério, e tem a 13 de Maio lá, que é um calçadão que é igual a 25 de março daqui. Sim, São Paulo, entendeu? Sim, gente, é 25 de março de Campinas. Chama Rua 13 de Maio, que virou um calçadão, não é rua. Ao lado dessa igreja. Pois ele fez questão de parar, porque a igreja é assim, ó. Lá em Campinas, é assim, a frente dela é assim. Uma igreja bem tradicional, né? Tem 2 torres aqui, outra torre aqui, a porta de entrada, né? E as 2 torres aqui da igreja. Né? E aqui tem um pátio, tem uma praça, e aqui do lado dessa igreja é o calçadão da 13 de Maio. Quem conhece Campinas... Quando ele desceu comigo, ele parou aqui, ó, ele estacionou aqui, ó, nós dois aqui, ó, bem no topo dessa igreja, olhando aquele fervilhamento de pessoas andando lá embaixo das lojas, tal, então, assim, um monte de gente, porque já era 9 horas, estava tudo aberto o comércio, e assim, gente. Com uns 20 minutos ali, ele olhando para mim, ele olhava para mim e fazia assim, chinês sabe dar risada, sabe? E eu olhava para ele, ele não falava nada. Eu ali olhando, ele olhando, nós olhando aquele povo. Tudo. Aí vocês vão entender o tema dessa palestra. Aí ele olhou para mim e falou assim, meu filho, você está vendo aquelas pessoas lá embaixo? Embora elas tenham acordado em seus corpos físicos, mas ainda continuam todas dormindo. E você, embora esteja com seu corpo adormecido em sua cama, você está aqui perfeitamente acordado. Olhando aquelas pessoas adormecidas, a caminhar sem rumo e sem sentido pela vida. Quem daquelas pessoas tem noção que nós estamos aqui observando-as lá embaixo? Ficamos mais um tempo refletindo naquilo, aquilo me deu um nó na garganta. Ele me pega pelo braço e leva para minha casa. Chega lá, ele se despede, eu entro no corpo. Aí eu tinha serviço de banco para fazer na cidade aquele dia. Peguei o busão no meu bairro, que era Castelo, e desci no centro. Imagina quando você desce do ônibus, todas aquelas pessoas cruzando você na rua, você olhava para a cara delas, falava, será que eu sou a única pessoa que está acordada? E eu fiz questão, aí depois eu vim aqui, ó, fiquei parado aqui, ó, por uma meia hora, lembrando que eu estava aqui em cima há 1 hora atrás, olhando para as pessoas passando. Aquilo me deu uma dor que vocês não imaginam. Era todo mundo zumbi. Sabe zumbi? Esse filme de morto-vivo? Sem a mínima consciência de sua natureza espiritual, do que tinham feito à noite. Totalmente cumprindo um programa, uma programação e valores que elas não têm a mínima noção. Bom, fui almoçar na cidade, um vegetariano.
Depois peguei ônibus e fui para a faculdade. E a hora que eu desço na faculdade, aquele pátio com quase 1000 alunos ali no ciclo básico da Unicamp, eu olhava para a cara daquela molecada lá, daquele povo, falava, puta que pariu, o que eu estou fazendo aqui? Será que só eu estou acordado? O problema do médium é esse. O problema do médium é que nem todo mundo é médium. Você não consegue dividir com ninguém que está ali, a tua experiência. E o pior foi a hora que eu entrei, fui para a física, que o prédio da física é do lado do básico ali da Unicamp. Fui para a aula da física, 12 alunos na classe, que a nossa classe tinha 12 alunos só. Entra o professor assim, ó. Porque uma pompa do caralho, sabe? Achando que eu sou o máximo, vocês são uns bosta. Eu tenho doutorado, pós-doutorado em Berkeley, Oxford, sabe aquelas porra toda? O pedigree todo do cara. Então ele ficava com um pavão. Porque a mecânica quântica tava tomando seu cu, você nem sabe de bosta nenhuma. Sabe? Você nem sabe que você está morto, que tem espírito do teu lado, ninguém tem noção de nada, cara. Ou seja, o espírito estava morto dentro daquela universidade. Aí eu pensei, o que eu estou fazendo aqui com a minha vida? Sabe? Eu devia ter uns 20 e poucos anos. Né? Foi dando uma dor, foi dando uma dor, foi dando uma dor. Olha, eu tinha uma bolsa de mestrado. Uma bolsa. A bolsa lá que eu tinha, iniciação científica e tal. E o salário que eu ganhava no cursinho. Dava para me viver razoavelmente, não bem, razoável. Tinha que pagar as contas, tudo e tal. Eu falei assim, eu vou largar tudo. Eu vou largar a faculdade, vou trancar a matrícula e vou largar do cursinho. Quem já fez um mestrado em física sabe que dói, né? Tem a minha amiga lá que é física. Imagina resolver aquelas listas de exercício, né? Aí tinha que resolver de madrugada, né? Porque não tinha tempo, a hora que eu ia resolver. Só de madrugada. Não tinha tempo. Trabalhava aqui para sustentar a vida. E era foda, né? Se você não fosse um pouco inteligente, você não saía do primeiro lugar, Ana. Você não saía do primeiro ano. Porque Unicamp, USP, os caras metem o ferro, não sei que você não tem noção. Vai ver as provas que o professor dá lá. Você gasta 20 páginas para demonstrar uma equação, né? Até chega no fim. Puta, mas... E a aula dos professores, não, né? Tinha hora que o professor estava no meio, daí falava, pô, tá aqui, eu já perdi tudo. Pode parar aí, professor. Ninguém bosta do que o senhor está falando. É muita complicação, né? As demonstrações matemáticas não acabavam mais. Física quântica é pior ainda. Sabe o que é o pior da física quântica? Quando você vai para aquele modelo matemático do autovalores. Ô merda de matemática do cacete aquela. Né? Que o cara faz matriz, sabe? Trabalha com matriz, com aquela versão lá daquele baiano lá. Eu gosto mais da linha do Schroeder e tal. Quando pega essa matemática de autovalores, você não vê, você não consegue enxergar as coisas. É uma matemática que você não consegue enxergar o que está acontecendo ali. Você fica perdido. Pô, esses caras inventaram isso pra quê? Estão loucos esses caras. Sabe? A equação é tão chata, ele não faz o cálculo, mas você não entende o que foi que aconteceu ali. Tão complicado que é. Bom, aí eu falei, vou largar essa merda. Eu quero me dedicar 100% ao espírito, à espiritualidade e ao ET. O ET estava entrando na minha vida nessa época. Aí foi pior ainda. Porque aquela voltou do médium, certo? O cara vai no centro espírita, mas ele vai trabalhar. Certo? No comércio, trabalhar, você de um bando, dia seguinte ele vai trabalhar. Né? Eu falei assim, puta que pariu. Cheguei em casa, à noite, completamente angustiado, sem saber o que fazer. Eu não queria mais ir para a faculdade. Aquele chinês acabou comigo. Para mim era todo mundo zumbi, eu estava no meio de zumbi. Eu falo assim, ou eu tô louco, ou eu sou o único acordado. No meio dessa história toda. Tá? Bom, entro na sala de meditação que tinha no meu... Eu morava numa casa onde eu dava minhas próprias aulas de tai chi, meditação. Já dava. Eu fazia no meio de tudo isso, eu fazia isso. Nos buracos.
Chamei o mestre chinês. Ele veio. E eu contei toda a história para ele. Olha, eu quero largar tudo, eu quero abandonar, eu quero mudar de vida, eu quero só servir a espiritualidade. Eu quero servir a vocês. Eu quero dedicar minha vida a vocês, né, que vocês me usem para fazer o que vocês quiserem, e eu quero aprender. Eu não quero mais unir na universidade, não. Aprender aquela porcaria, aquelas coisas, eu não quero aprender. Eu quero aprender com vocês. Minha vida vai ser 100%. O que o senhor acha? Ele olhou assim para mim e falou assim, jamais eu posso decidir minha vida para vocês. Por você. Você é contra todas as leis superiores aqui. A decisão cabe somente a você. Isso que é bom mestre. Não é aquele mestre, não, larga tudo, meu filho, faça isso. Você... Não falou nada disso, não falou, não você é responsável pela sua decisão. Você toma as decisões. E na hora dele ir embora, ele falou assim, bom, não importa qual seja a decisão que você vai tomar, nós daqui nunca lhe deixaremos faltar absolutamente nada. Pronto, né? Falou, fuda, agora sim que eu chuto o pau mesmo. Se Deus ajudar, vai ser covardia. Cara, fui lá na faculdade, tranquei a matrícula no dia seguinte. Fui pro cursinho e falei pro cursinho, pro diretor, vocês têm um mês para arrumar outro professor. Vai ficar aqui. Mas por que você vai largar? Nós estamos no mês de setembro isso aí. Está no final do ano, eu vou arrumar um professor para dar minhas aulas aí pro outro aí, né? Ele me preenche, tá todo mundo querendo aula, ganhar mais dinheiro. Não vai ter problema nenhum passar minha aula para outro professor lá, que esse cara ficava brigando, disputando a aula para ganhar dinheiro. E deu tempo. Imagine você chegar assim, na sua casa, você acordar de manhã e não ter porra nenhuma para fazer. Não ter lista de exercício, não ter aquele livro para estudar. E você fala assim, puta que pariu, eu estou sentindo o maior vagabundo do planeta. Não sei como é que eu vou sobreviver sem todo aquele salário que eu tinha. Mas não estou nem aí, foda-se. Sabe o que eu fiz aquele? Fui, chutei o pau da larga total. Agora eu vou ter tempo de ler o livro que eu quero. Eu vou ler os livros de filosofia, livros do Osho, um monte de coisa que eu queria ler, que não podia ler, que não tinha tempo. Funhado com aquelas equações matemáticas, não acabava mais. Aí eu falei assim, mas eles vão me ajudar. Eu vou investir na minha academia, aqui no meu espaço. Eu vou aumentar, vou fazer propaganda do Tai Chi, propaganda do Kung Fu, vou montar uns cursos de projeção astral. E aí fui sobrevivendo assim. Mas eu fiz a maior revolução da história que vocês um dia vocês vão aprender a fazer isso. Pegar o despertador de vocês e jogar fora. E vocês vão falar assim para vocês, ó, eu só acordo quando meu sono acabar. E eu só vou dormir quando eu tiver sono. Nesse intervalo eu faço minhas coisas. Você consegue fazer isso até hoje? Até hoje. O gato não pode ficar doente. Tá. Mas, esses tempos atrás aí, eu gastei 5 mil reais numa cachorra minha. Morreu. Não adiantou nada. Né? A Karina, essa Karina aqui, ela é veterinária. Ela me ajuda muito, essa menina aqui. Não cobra nada, viu? Ela me ajuda, faz tudo com meus cachorros. Eu tenho 8 cachorros e 20 gatos. Né? Você tá entendendo? Então, naquele mês, eu fiquei duro que uma pedra. Minha secretária que estava aí, ela sabe. Falei, não pode, ninguém vai ficar doente. Eu, então, não posso, vocês me, né? Eu chamo o doutor Free, tudo que der, porque eu não posso ficar doente. Não tenho plano de saúde, não tenho porra nenhuma. Não tenho aposentadoria, não pago INPS, não pago nada. Certo? É daqui pro caixão. Se depender do hospital, eu tô morto. Né? Então eu já falo para os caras, vocês tratam de arrumar aqui, se der zebra, já vou embora logo. E aí, eu só fiquei a serviço da luz, a serviço dos espíritos, dos ETs, tentando trazer toda essa nova realidade ufológica, os extraterrestres como sendo os grandes portadores das verdadeiras ferramentas que irão fazer uma grande transformação no planeta aqui.
Veio José Igor, mudou alguma coisa? Mudou nada. Chico Xavier mudou? Não mudou nada. Em termos globais, não. É claro que, né, pessoalmente, quantas pessoas não se alimentaram disso aqui no Brasil, certo? Quantas pessoas? Eu por exemplo, eu estou aqui porque eu estou nas costas de Chico, de Valdo, de Divaldo Franco, de Zé Rigó, estou nas costas desses caras aí. Que abriram o caminho. Exatamente. Se eles não tivessem feito isso, a gente não podia estar sentado aqui falando essas coisas hoje. Muito mais do que falando de ET, né? Amanhã minha palestra vai ser: ocorrerá uma invasão extraterrestre? Você sabe que um cientista da NASA, essa semana passada, ele chegou no povo, num discurso que ele está fazendo lá no Congresso, ele falou que até o ano 2025 haverá uma invasão extraterrestre aqui na Terra. Declaração, sim. Os caras ficou louco da NASA, né? O cara pirou, né? E é alto funcionário, não é um diretor. O Stephen Hawking falava isso. Vocês não podem ficar mandando essas mensagens para o espaço. Sabe o telescópio lá? Ficar mandando essas mensagens para o espaço. Porque os ETs não podem descobrir que nós estamos aqui. Se eles descobrirem que nós estamos aqui, eles vão invadir isso aqui, vão tomar o planeta. Sabe aquela coisa? Aquela visão mais primitiva possível do ET. Né? Como se o ET fosse o invasor. Ele se esquece que ele que invadiu a Terra. O invasor da Terra extraterrestre é ele. E veio fazer merda aqui na Terra também. A vida anterior dele, vocês não sabem qual foi, não posso falar. Não é à toa que ele está todo torto, aquele jeito lá na cadeira. Sofrendo que não é um desgraçado. Você vê, não morre cedo esse desgraçado. O médico dele deu 3 anos de vida para ele. Só morreu foi pouco tempo atrás, ele viveu até os 70 anos. Karma pesado, né? Karma. E ele era muito inteligente, né? Muito inteligente. Como físico, não tem discussão. Aquela matemática ele dominava todo. Mas na área esotérica espiritual, o zero esquerdo. Zero esquerdo. Zero esquerdo. Né? Então, se você vê os discursos de militares americanos, alguns cientistas americanos também, eles não têm a mínima noção da espiritualidade. Você imagine, vamos supor que um dia eles me chamem, vamos supor que a NASA me chame para bater um papo sobre ET. Bom, eu vou lá. Sento numa mesa com 10 cientistas. E eles vão me questionar, fazer perguntas sobre ET. Só que eles não sabem que atrás de mim, por volta de mim, tem uns 30 ET. Tudo ali já dentro da sala. Você imagina que discussão eu vou fazer com esses caras? Não são videntes, não entendem bosta nenhuma de espiritualidade, muito mais de vida após a morte. Como é que você vai convencer eles que eles ficam discutindo com voadores, entendem? Então os caras estão ali, cara, faz tempo. Está todo lado deles ali. Essa é a diferença entre luz e trevas. Lá vou eu no Congresso de Ufologia em Brasília. 1982. Presente James Hurtak, que está vivo até hoje. Ele é um físico, rabino judeu, e foi responsável por colocar no filme Contatos Minerais Terceiro Grau, do Spielberg, aquele som, sabe, de contato. Estava presente J. Allen Hynek, um astrofísico que era o diretor do projeto Blue Book, que vocês assistiram, está na internet, aí no History. 3 temporadas, né? 3 temporadas do projeto Livro Azul. E vocês vão ver quem era esse cientista que fazia parte do projeto Livro Azul para a Força Aérea Americana, projeto secreto. Estava no Brasil, num congresso de ufologia. Abertura do congresso. Abertura do congresso. Todos os cientistas lá, todos os professores. Eu era palestrante, então eu estava lá em cima também. Eu tinha 20 e poucos anos. Viu? Em 82. Eu tinha o quê? 27, 28 anos? Faz a conta aí. Nasci em 55. Hã? Hã? Quanto? 23? Não, não tinha. 23 só? Não. 55 para 82. 27. Você imagine eu sentado na mesa, um monte de espíritos em volta,
tinha 3 ou 4 caras de 2,5 metros de altura, ET, tudo ali em cima do palco, e um monte de greyzinhos, pequenininhos andando ali, tudo pelo palco assim. Esse era um palco de um congresso internacional de ufologia, do lado invisível que ninguém via. E os ET fazendo assim pra mim. E eu não podia falar. Eu não abri a boca falando dessas coisas, que tava aqui, os caras estavam... Uma puta briga, uma puta discussão, o fórum materialista brigando. Eu botava a mão na cabeça e falava, puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui? As pessoas não têm a mínima noção que os espíritos caminham ao nosso lado, aonde a gente for. E os ETs também. Você falou em ET, desaparecem tudo, faz de amor. Eu já até brinco com eles. Com meus amigos grandão, faço assim pra eles. Sabe aqueles 2,5 metros, eles chegam, eu já faço assim pra eles. E eles respondem. Eles assim. São super divertidos, são super gente boa. Você sabe o que é isso, né? Hã? Quem não é um track não sabe. Tem que ter carteirinha. Vida longa e próspera. Isso aqui é a saudação vulcana do Spock, da Enterprise. Vocês nunca foram para Vulcano, vocês não vão saber. Né? De zoeira. Todo mundo aprende, né? E quando os meus amigos terem contato comigo, eu chegava assim para eles. Eles riam e faziam assim para mim. Eles sabem de tudo. Você acha que eles não sabem toda a série, toda a ficção que nós temos aqui? Eles sabem tudo. Tudo. Conhece todas as propagandas de televisão. Conhece tudo que se passa na cabeça de vocês. E a treva que a gente vive. Vocês sabem quantas espíritos e ETs tem aqui nessa sala hoje? Agora? Não. Eu vou tentar contar. É meio difícil, porque tem um pessoal que fica meio afastado assim, né? Mas deve ter, somando, deve ter umas 70 pessoas no invisível. Greyzinho tem uns 8. Grandão tem uns 3. Tem uns outros meio diferentes aí, que não vale a pena nem contar para vocês. Já com aquele loirão bonito, né, já da zebra, né? Imagine eu falar uns estranhos, então umas caras estranhas, vocês esquisitos, para vocês irem esquisitos, sabe? Você fala assim, vai de reto pro Satanás, se você vê. Vai nada a ver. E os espíritos humanos, os nossos irmãos humanos, que sempre estão do nosso lado também, nos ajudando, nossos mestres orientais. Aí, o pior não foi isso. O congresso inteiro, os greyzinhos estavam ali andando no público, andando nos corredores, vinha falar comigo, parava perto da cadeira, fazia assim para mim, tocava umas ideias. E eu lá, sozinho, solitário. Não, tinha mais um médium que eu levei comigo que via perfeitamente. Também dialogava. Aí, por que o James Gurtak, o James Gurtak chegou para o general Uchoa, que era o coordenador do congresso, falou, general, quero fazer uma vigília, só com os conferencistas e seus familiares, seus acompanhantes. Organiza aí, que tinham 70 conferencistas, tinha gente pra cacete, cara, aquele congresso internacional, gente do Brasil, de fora, quando é lá. O general arrumou uma fazenda, um sábado à noite, o congresso era uma semana, hein? Abriu numa sexta-feira, foi acabar só no domingo da outra semana. Manhã, tarde e noite com palestra no Congresso Nacional, lá em Brasília. Congresso Nacional não, aquele centro de convenções de Brasília, que é enorme, tem 3 salas enormes, um puta complexo. Que ano foi isso? Você lembra do ano? 82. Aí, pronto. Vamos para a noite fazer a vigília ufológica. Nesse dia comigo estava um grande sensitivo, médium vidente, que já faleceu, um capitão do exército de Campinas, que não largava de mim onde eu ia, ele ia. Né? No auge da ditadura, né? No auge da ditadura. O general de Campinas, a gente era muito amigo. Eu não posso contar umas coisas para vocês ligados ao exército, que eu fazia ligado ao exército. O Gevair já pega no meu pé o tempo inteiro. Se eu falar isso, então eles me querem correr atrás do ET de Varginha, que não tem nada a ver. Que eles acham que passou por Campinas, estava com o exército. Eu trabalhava, eu fazia conferência de ufologia para o general, para o pessoal de Campinas ali.
da escola de cadete, tudo ali. Eu dava palestra de ufologia para eles ali. Então, bom, não vou contar para vocês que nós fazemos vigília ufológica e pesquisa ufológica dentro da fazenda do Exército. Sob autorização do general. Não posso contar mais nada, tá? Em off, nem gravou isso aí. Paga. Bom, aí fomos para a vigília ufológica. À noite. E você vai ver a diferença, a minha posição e a posição de nós médiums em relação a tudo aquilo que está acontecendo. Ó, o maior ufólogo americano, os dois maiores ufólogos americanos, James Gurtaka e Hynek. Se vocês tirou, entendeu? Hynek era o papa da ufologia mundial. Vamos começar a pegar tudo naquela roda enorme, pegar um gramado maravilhoso, daquela fazenda bonita, cara, sabe? Céu estrelado, mês de maio para junho, assim, um estrelado, céu, um frio desgraçado, um céu lindo, maravilhoso no Brasil. Seco que é uma desgraça, né? O Brasil é seco, então o céu é lindo. Que mês era? Maio, junho. Seco pra cacete. Né? E começa a cantar mantra, preparação. E canta, vamos cantar uma lá. 1 hora de preparação. Respiração, agora vamos respirar. E o James Gurtaka, em inglês, comandando tudo e tradutora traduzindo. Bom, agora acabou a vigília. Agora vocês peguem suas máquinas fotográficas, filmadoras, binóculo, que algo pode acontecer. Nós fizemos toda a invocação dos ET, entendeu? Então algo pode acontecer. Então todo mundo, presta atenção. O binóculo olhando para cima, né? Máquina fotográfica na mão, tudo olhando se passar alguma luzinha. Bom, agora a cena mais importante de todas. Com 10 minutos de vibração, ali, encheu de espírito, e um monte de amiguinho meu, Grayzinho, veio tudo lá. O Grayzinho que eu conheci, que me seguia, desde que eu tenho contato com eles aqui. Foram junto. Aí, o meu amigo vidente, bom, falou, Laércio, dá uma olhada ali, ó. Dá uma olhada ali, ó. Tava todo mundo olhando pro céu, assim, né? E você via todos os Grayzinhos assim. Olhando pro céu. Puta que pariu. Quando eu vi aquilo, mas não lhe deram tanta comissão da risada. Mas comissão da risada, eu falei, não é possível, cara. Aí eu falava, será que só nós estamos vendo isso, pô? Aí, presta atenção. Passou uns 5, 10 minutos, né? Essa cena, eu sinto assim, eu tô conversando com um amigo, eu sinto puxar minha calça assim, sabe? Eu olho, eu era pequenininho assim. Ele chegou assim pra mim e falou, Laércio, fala para eles que nós não estamos lá. Fala para eles que nós estamos entre vós. Eu olhei para ele assim, eu? Vou falar? Não vou falar não, fala você. Falei pra ele. A gente tinha muita intimidade, sabe? Eu falei, fala você. Porra, eu tenho 20 e poucos anos, ninguém sabe quem eu sou. Vem os caras dos Estados Unidos, tudo importante pra caramba. Eu vou chegar, vocês estão tudo frustrados, os caras estão aqui, estão olhando, os ET estão aqui, tá do meu lado aqui. O que os caras estão falando? E naquela época eu tinha morrido de medo de falar essas coisas em público. Entendeu? Eu fazia palestra meio materialista também. Um pouco de espiritualidade, mas não posso chegar, ó, o ET tá aqui, ó. Apontando pra nada. É, apontando pra nada. O cara tá louco, os caras vão me internar. E quando ele pediu para eu falar, eu risado, eu falei, eu não vou falar não, fala você. Materializa e fala pros caras. Pareceu bosta nenhuma. Pegaram só resfriado lá pra caralho, frio no cacete. Pareceu uma puta luz no céu. Aí nós voltamos e fizemos uma camiseta. 2 ETzinhos, um disquinho voador e uma frase, nós estamos entre vós. Você percebeu como é triste para mim? Eu não vou mais para congresso de ufologia. Nem adianta me convidar, que eu só passo nervoso. Mas até hoje a ufologia não reconhece não. essa... Tá mais perdido que segue tiroteio. Tem uns esotéricos, umas coisas místicas, mas... Porque você já vê livros que colocam a vida espiritual dos sim. a presença espiritual demais. Mas percebam, o nego num congresso discutindo se tem descobridor, se tem ET, cara. Olha a discussão que você pega aí. Estão discutindo ET de Varginha até hoje, pô. É uma merda, pô. Você tá entendendo? Não dá, é muito atrasado. As pessoas querem a manifestação física, né?
isso? Sim, Querem porque a espiritualidade das pessoas estão mortas, as pessoas estão mortas, a espiritualidade está morta. Elas não conseguem pensar que os extraterrestres, eu cito uma frase que aí, né, todos os ETs que nos visitam já estão mortos. Porque eu estou vendo o ET ali, morto, caralho. No meio de tudo, não, no meio junto com os espíritos. As pessoas não conseguem entender, por isso que eu falo, se eu ver uns americanos sentar falar comigo, pô, os ET estão aqui do nosso lado. Vocês estão mais atrasados do que... Vocês estão mandando foguete, aquela bomba para o espaço. Os caras estão aqui, cara. Deixa ele ser burro, gastar bilhões de dólares para tentar mandar um nego para Marte. Vai matar o cara na viagem. Vocês não têm tecnologia para mandar ninguém para Marte. Vai morrer, chegar todo mundo morto lá em Marte. Eu falo isso para os ET estão aqui, cara. Não vai perder tempo. Se vocês mudar o foco da pesquisa de vocês, vocês vão ter uma evolução 1 milhão de anos. Sem precisar ir para Marte, não precisa ir para nenhum. A gente não precisa ir. A gente tem que pegar carona com eles. Já tem uma puta tecnologia avançada e não vai explodir essa porra de nave no espaço. Entendeu? Não confie nessas tecnologias, não. Sabe? Não existe tecnologia para ir para Marte ainda. Todo mundo está falando que vai para Marte é uma mentira. Ai, vão ter até 2 dias, então vamos para Marte. Vai bosta nenhuma. Se chegar lá, morre todo mundo. Tem estrutura. Furou o pneu lá, não tem quem conserta. Acabou, vai ficar lá. Você falou em pegar carona com eles, mas, por exemplo, para você isso é fácil, porque você tem essa habilidade de ter essa comunicação. E para as pessoas que não têm, como essas pessoas poderiam pegar carona, ou seja, então, fluir desse conhecimento todo sem poder ver, sem poder falar? Então, a gente tem que fazer a seguinte pergunta primeiro. Por que eu não vejo? Né? O que eu estou fazendo na minha vida que eu não vejo? Né? O que eu tenho que fazer para ver? Agora, se eu começar a dizer o que você tem que fazer para ver, você não vai fazer. Sabe? Você fala, não, vou fazer essas coisas, tá louco, vou continuar na minha vida, normal. Ninguém quer investir na espiritualidade. Né? O movimento hippie que foi legal, o movimento hippie chutou pau, largava tudo, largava de emprego, largava de faculdade, largava de família, ia todo mundo montar com nada alternativo e vida de qualquer jeito no meio do mato. O movimento hippie dos Estados Unidos foi assim. Aqui não deixaram nenhum hippie fazer isso porque o regime era militar, né? O Raul tentou fundar a sociedade alternativa dele e foi preso, foi exilado. Porque não tinha estrutura para isso naquela época, mas nos Estados Unidos, Europa, não. Sabe? Seria os Beatles. Os Beatles chegou uma hora que falou assim, somos mais famosos que Jesus Cristo no mundo. E é verdade. Ele era conhecido na Índia, na China, tudo para mim. Na China ninguém sabe quem é Jesus. Você vai na Índia, ninguém sabe quem é Jesus. Entendeu? O cara conhece Shiva, mas Jesus não. Entendeu? As pessoas querem olhar para fora, ao invés de olhar para dentro. Então, aí que está a grande revolução. Né? Como que nós vamos encontrar essa luz? Então nós vamos fazer pergunta para Buda, né? Buda, 600 anos antes de Cristo, tinha esse mesmo dilema que você tem. Minha vida é umas trevas, minha vida é uma ignorância total, sou um príncipe, tenho de tudo, mas sou completamente infeliz. Tem que encontrar uma resposta. Por que esse mundo está aqui? Por que nós estamos aqui? Quem somos nós? Vamos para onde? Por que as pessoas morrem? Ninguém sabe para onde vai, por que as pessoas morrem? E o Buda falou, vamos descobrir isso. Vamos descobrir isso. Né? Vamos descobrir isso. E foi isso a vida inteira do Buda, Siddhartha Gautama. Né? Nós, é claro que esse projeto planetário é um projeto kármico. Porque seria tão fácil se agora, nesse instante, materializasse alguém aqui, na frente de vocês. Se isso acontecer, nenhum de vocês vai trabalhar na segunda-feira. Vocês entram em colapso existencial. Que nem eu, você paralisa o cérebro de vocês. Se materializar um cara aqui e conversar 10 minutos com vocês. E pior, se materializar um ET. Um espírito já acaba com a vida de vocês, se ele materializar. Agora, se materializar o ET, então, materializar o meu amigo Grayzinho e começar a dar um discurso para vocês, vocês não vão mais trabalhar no dia seguinte, vocês vão querer essas respostas. Vocês vão ver que a vida de vocês nesse planeta, tudo que vocês fizerem é inútil diante dessas coisas.
que eu conquistei? Eu nunca trabalhei para os outros, nunca servi ninguém, eu só fui buscar dinheiro, salário para mim, tal, para minha vida, minha família, tal. Você nunca pensou no próximo, você nunca pensou no outro. Igual o Zé Arigó, trabalhava a semana inteira, de onde veio o dinheiro dele? Quem que sustentava ele? Ele não cobrava um tostão de nada. E a mulher dele ficava costurando o dia inteiro na casa dele. A família do Zé Arigó era bem de vida, não era uma família pobre. Na fazenda eles produziam milho, produziam leite, gado. Desde criança o Zé Arigó dava leite de graça. O pai dele não, o pai dele era um filho da puta. O pai dele era um cara, não dava nada para ninguém, um sovina do cacete. E ele escondido levava leite para a família pobre. E quando o pai pegava, o pai dava surra nele. Surra nele. Surra nele. Quanto não apanhou por dar leite de graça para os pobres. É a vida do ser humano, é uma treva que você vive aqui. Você tem um pai filha da puta daqui. Se você tivesse um pai, não, meu filho, vamos lá, vamos treinar você, vamos levar você no mosteiro, vamos abrir, vamos meditar. Né? Pô, tudo é contrário à espiritualidade, cara. Tudo é contrário. A gente está no mundo de trevas, tudo, o padre enchia o saco, o prefeito, todo mundo enchia o saco do Zé Arigó. Ninguém foi lá, sabe, tinha um pessoal que ia ajudar, claro, isso tinha. Mas, porra, as autoridades só atrapalhavam. Até hoje, se você bobear, as autoridades só atrapalham. Mas, quando ele foi preso, né? Quando ele foi preso. Ele foi preso, ele ficou um tempo preso na cadeia, coitado. Aí começou a atender na cadeia, né? Todo mundo ficava em volta da cadeia. A história e a história do carcereiro, que era um torturador. Tem um carcereiro que botava o negro no pelourinho, no pau de arara e se torturava. Você vai ver como ele converte o cara. Dr. Fritz, não é o Zé Arigó, Dr. Fritz. Os caras queriam matar ele, né? Os caras escapou, deu um rebelião na cadeia lá, os caras queriam matar o cara. Se não fosse o Zé Arigó, tinham matado ele. Olha lá, então dá para pegar essa brecha de que realmente a lei brasileira não está com nada, porque se ele foi preso por exercício ilegal da medicina e atendia dentro da cadeia... Não, ele foi preso 2 vezes, na verdade, o filme não conta isso. A primeira vez que ele foi preso, o Juscelino Kubitschek mandou um ato de soltura na hora para ele. Aqui no meu governo ninguém prende esse cara. Ele era preso. Por exercício ilegal da medicina, Tá? Aí os caras armaram um processo mais complexo, mais complicado. Aí meteram um juiz, o juiz da região lá, condenou ele a 12 meses de cadeia. Tá? E que a hora que ele saísse com o pensamento, ele não podia absolutamente fazer isso de novo. Então, mas se ele foi preso por causa disso e atendia na cadeia, ele fez... Não, calma. Aí o problema não é esse. O problema, o delegado também era bravo com ele, o carcereiro, né, no começo. Mas, depois de um tempo, ele cura até o delegado. Aí começa aquela puta fila na porta, tal, querendo soltar ele, e o delegado não podia soltar. Então ele falou assim, então, delegado, o negócio é o seguinte, então você abre a cela que eu vou atender aqui. Ele atendia dentro da cela, das grades, os caras entravam dentro da cela, estavam numa cadeira, uma mesinha, fazia fila na cela lá. Aí virava o quarteirão, virava a rua. Né? O Brasil é legal pra quem nunca disse, né? Ninguém leva a sério essa porra. Até que os caras lá de Brasília mexeram os pauzinhos para soltar ele, né? Porque ele tinha curado a filha do Juscelino Kubitschek, pô. Tinha curado aquele deputado, a primeira cura que ele faz é aquele deputado. É senador, né? Parece ser senador, curou de câncer. Então o senador fazia de tudo para não deixar o cara preso. Mas você sabe aquela velha história? Tem que cair no STF. Porque esses juízes de comarca são ateus pra caramba, e ferrava mesmo. Aplicava a lei ao rigor da lei, entendeu? Não tinha esse jeitinho brasileiro. Mas o filme não conta direito. Quando ele foi preso, para esse julgamento, que tinha que ser preso, que tinha que ser entregue lá, foi mais de 300 pessoas numa comitiva
de carro atrás dele, para ele se entregar para a polícia. Isso não mostra. É que o filme não consegue movimentar 2.000 pessoas na porta hoje, ele vai fazer um filme. Tá? Você tem que entender isso, ali é tudo figurante. O filme não consegue ter 2.000 pessoas, meter na porta da delegacia e fazer o que era, o que foi. Quando ele saiu da delegacia, tinha mais de 10.000 pessoas na porta. Foi carregado no Zoom. Carregado no Zoom, mas muita gente tinha ali. Muita gente. O funeral dele parou o Brasil. Parou o Brasil pro funeral do cara. O presidente lá decretou luta oficial. Bandeira meio pau. Tem uma cena no filme, você falou lá, como é que ele podia atender na prisão, que o delegado tá com a mãe doente. Leva a mãe dele. Ele para curar a mãe. Ele só vou curar ela se eu puder curar outras pessoas aqui. Eu vou atender sua mãe, mas se eu puder atender todo mundo. E botou a mãe dele no fim da fila. Viu? E botou a mãe dele no fim da fila. Você vai lá no fim da fila, você vai no fim da fila lá, que eu atendo a senhora, mas deixa eu atender esse primeiro, que tá aqui. Faz tempo que eles estão aqui na frente da cadeia para ser atendido. Ele estava preso na cadeia, tinha uma mulher com a criança no colo, né? Falando em espanhol. Né? Da onde você é? Sou do Uruguai. Mas quer dizer, você mora aqui no Brasil? Não, eu moro no Uruguai. Não, eu vim aqui para ser atendido pelo Zé Rigó. Ele estava na cadeia? Olha o rolo, né? Eu vi na Wikipedia que na época dele, no auge, criaram linha de ônibus direto para Santiago do Chile, porque vinha muita gente para o Uruguai e para Buenos Aires. Vindo direto lá para Congonhas do Campo. Não passava nem por aqui. E tinha também a Força Aérea Argentina, ela fretava 2 voos semanais para trazer doente para o Zé Rigó atender. Força Aérea Argentina, oficial. Então, nós temos que fazer um esforço em nossas vidas se a gente quiser acordar. Eles não vão dar esse acordar de presente para você. Sabe? Porque nós somos criaturas kármicas, a gente vem resgatando kármica lá de trás. A maior parte está resgatando karma de outro planeta. Por isso que eu vou, quando vocês falei que tem uma encarnação em massa de extraterrestre aqui, pela primeira encarnação na Terra, mas vocês estão trazendo karma de outras vidas, de outros planetas para cá. Sabe? Porque ninguém vem encarnar neste planeta das trevas que é a Terra se não tiver uma dosagem kármica suficiente para estar aqui. Tá? E nós precisamos acordar. Nós estamos na era da luz, entrando na era da luz e todos vocês precisam acordar. E quantas experiências daquela, né, não acordaram muita gente? As operações... Só que vocês têm que entender, gente, que vocês não sabem quem foi Zé Rigó. Zé Rigó morreu em 70. Faz 50 anos que ele morreu. Entendeu? A geração de hoje nem sabe, ouviu falar do Zé Rigó. A pessoa que nasceu agora em 80 para frente nem sabe quem foi o Zé Rigó. E na época, existiam 4 pessoas mais famosas no Brasil que estavam na mídia todos os dias. Todos os dias. Presidente, Juscelino Kubitschek. Depois era Roberto Carlos, Pelé e Zé Rigó. Esses 4 estavam todos os dias na mídia. Então, ele era uma pessoa muito conhecida. O enterro dele juntou mais de 100 mil pessoas. É muita gente no enterro dele. Roberto Carlos foi lá, os grandes artistas iam tudo lá para ser tratado. Ele tratou do filho do Roberto Carlos, da cegueira, do menino lá. Levou o menino lá, o menino está quase cego. O coisa falou assim, o doutor falou, eu vou curar teu filho, certo? Mas esse problema dele é um problema grave, um problema kármico. Eu vou dar uma colher de chá para ele, ele vai enxergar até os 20 anos, depois ele vai ficar cego. E foi o que aconteceu. Ele ficou bom até os 20 anos, ele começou a ficar cego, ficou cego. Morreu esse dia atrás aí. O segundinho que ele fala, né? De câncer. Morreu de câncer. Mas morreu cego. Ele ficou cego depois dos 20 anos, ele era um produtor musical, inclusive, gente boa pra caramba. Segunda pessoa do meio, ele era muito gente boa. Mas o Dr. Fritz deixou ele enxergar até os 20. Ele podia já ficar cego desde criança. E você vê, filho do Roberto Carlos, puta grana. Você vê, tem certas coisas que o dinheiro não vai comprar.
Né? Vamos lá. Então, alguém tem alguma pergunta? Tem. Você falou no início que 86% de nós aqui somos encarnados de primeira viagem, de primeira encarnação na Terra. Lógico, 14% é o pessoal que vem, nós viemos de... Qual é a diferença básica de um pro outro? Nenhuma. Tudo nas trevas, como todo mundo. Você não consegue identificar quem está na primeira aqui, quem é espírito mais antigo aqui. Sabe? Não consegue. Se você não vê a aura das pessoas, a aura da pessoa também é uma bosta, de quem está lá vindo lá de trás, de quem está chegando agora, é tudo igual. E esses 86% vêm de diversos lugares, não é só... Galáxia inteira. E por que vem pra cá? Hã? Porque vem pra cá. Exatamente, né? Por quê? Essa é uma pergunta que você tem que fazer. Tanto lugar bom na galáxia, mas não vim aqui. A gente faz uma pergunta assim. Olha, vocês têm que entender a operação que tem no astral. Ó, são 280 milhões de almas chegando por ano na Terra, vindo de fora. Como é que você vai transportar 280 milhões de almas trazidas de outras partes da galáxia para cá? E essas almas, em um ano, você tem que ter 280 moradias, milhões de moradias lá no astral, para abrigar essas pessoas que estão chegando. Porque elas não encarnam na primeira, chega aqui depois, vai encarnar 10 anos depois. Você tem que adaptar a estrela, tem que adaptar a Terra, a vibração da Terra, um monte de adaptação antes de começar a encarnar. Porque tem que ter vaga, né? A mulherada tem que transar pra caramba aqui, senão não tem vaga. Há uma disputa, você sabe que o astral existe uma disputa muito grande de vaga que vai encarnar. Vocês estavam numa fila, né? E chegou a ver, opa, é a minha vez agora. Né? E então, veja a logística. São 80 mil almas por dia que tem que ser transportada de outras estrelas e trazida para cá. Você imaginou a logística? Hã? Eu nem sei como é isso. Então, isso está acontecendo. No nariz de vocês. E vocês não conseguem raciocinar e pensar sobre isso. Uma vez, isso não faz muito tempo, não, fomos. Quantos anos vou. Marcinha, quando que nós fomos lá no centro espírita lá do Rio lá? Setembro de 2018. Setembro de 2018, né? Eu fui fazer. A Marcinha estava lá, né, Marcinha? Eu fiz a seguinte pergunta. Você me chocou. Hã? Foi quando você me chocou. Eu te choquei. Pro bem. Ah, bom. Eu fiz a primeira pergunta da minha palestra no centro espírita, lá, muito grande, Ramatiz, né? Que bairro que é lá mesmo? Tijuca. Umas 400 pessoas no auditório, né? Tinha uma parte de baixo e tem até a parte de cima também, né? É grande pra caramba. Eu fiz a seguinte pergunta, com meio da minha palestra. Quantas encarnações vocês acham que vocês já tiveram aqui na Terra? O cara levantou a mão, vocês não vão acreditar. O cara falou 20 mil. Nossa, que idiota. O primeiro. Falei, eu fiquei assim, fiquei chocado. Né? Segundo, que levantou a mão, 10 mil. Né? E eu assim, falei assim para ele, quem foi o espírito que falou isso para vocês? Eu duvido que vocês chegaram a essa conclusão sozinhos. Já dentro do centro espírita. Falando, quem foi o espírito que falou isso para vocês? Próximo é bom. O mínimo que eu consegui lá foi 500 encarnações. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O ser humano é burro, cara. Eu sou um professor de física e matemática. É as coisas que o cara mais detesta na escola. Eu sei o quanto os alunos são burros. Não porque são burros, porque não quer estudar, não quer raciocinar, não quer pensar. Então eles não sabem pensar. Não sabem pensar. Certo? Eu sempre brinco, eu sempre chego na louça. Isso aqui é uma brincadeira que eu faço, tá? 8 elevado a menos 0,3333, uma dízima periódica. Quanto que dá essa merda? Né? Então, eu falei, pô, vocês estão enganados, cara. Vocês não podem
raciocinando desse jeito? Vocês não raciocinam? Vocês não estudaram matemática no colégio? Souberam somar, multiplicar? Então vamos lá, é só vocês começarem a pensar assim, ó. Pô, tá errado. Vocês não raciocinam. Aí eu falei assim, dia que tiver a reunião espiritual aqui com os médiuns aqui, pergunta pro espírito, vai ver se ele vai falar essa bobagem pra você. Se ele falar, manda embora, que não estudou. Porque tem muito guia cego em centro espírita aí, tá? Ou seja, aqueles espíritos que estão no astral, não sabem bosta de nada também. Mas incorpora. Entendeu? Foda isso, isso é ruim também. Ó, eu sempre venho falando pra vocês isso aqui faz tempo. Ó, ano 0. 8.000 antes de Cristo. Aqui, vou colocar aqui 3.000 antes de Cristo. Tá? Você sabe quantas pessoas existiam no planeta nessa época? Pode fazer um levantamento científico e antropológico. 4 milhões de pessoas. Bom, daqui até aqui, desse ponto aqui que eu coloquei, são 5.000 anos. Ó. Isso aqui é idade da pedra. Quando chega nesse ponto aqui, que é o início da nossa civilização, Sumério, Babilônia, Egito, tudo começa aqui, 3.000 anos de Cristo, a Bíblia começa a ser, né, história bíblica, está tudo aqui, nesse trecho aqui, ó. Você está entendendo? Aqui tinha 70 milhões de gente aqui só, na Terra. Daqui até os dias de hoje, são mais 5.000 anos. Se você estudar um livro do Chico Xavier, do Emmanuel, o Chico Xavier tem um livro escrito assim, há 2.000 anos. Esse é o título do livro. Ele vai contar a história de um senador romano chamado Públio Lentulus, que é o Emmanuel, um senador romano. Então ele conta toda essa história, é bem interessante vocês lerem. Aí ele morre lá em Roma, ele morre, e daí Chico Xavier escreve um segundo livro, com o seguinte título, 50 anos depois. Isso significa assim, ó. Vamos supor que o Públio Lentulus encarnou aqui, viveu 50 anos, morreu, ficou 50 anos no astral, e depois encarnou de novo, aqui. Então, na média matemática, um indivíduo vive uma encarnação, média isso aqui, 100 anos. Então, uma encarnação para você dar, demora 100 anos de prazo. Ou seja, a expectativa de vida aqui, nessa época aqui de Jesus, era de 27 anos, sabia? Expectativa de média, a vida média, 27 anos. Ele pegava infecção, estava morto. Dava um corte na perna, estava morto. Pegava um resfriado, estava morto. O índice de mortalidade nesta época era cada 10 crianças que nascia, uma chegava à fase adulta. Você sabia disso ou não? Então vamos pesquisar quem gosta dessas histórias aí da medicina. Não tinha como sobreviver, o cara pegava qualquer doença, estava morto. Não tinha remédio, não tinha nada. Né? Então, vamos usar a inteligência, né? Vocês têm que entender que aqui não tinha vaga. Você está entendendo? Vamos supor que você fosse um cara que encarnou aqui. Eu sou aqui, cheguei primeiro, estou na idade da pedra aqui. Daqui até aqui, quantos anos tem? 10.000 anos. Quantas encarnações dá para ele dar em 10.000 anos? 100. Só 100. Ninguém tem 100 encarnações na Terra aqui. Ninguém. 15 encarnações é demais. E você tem que entender que à medida que a civilização vai crescendo, tem que vir espírito de fora, você concorda comigo? Porque o espírito fica nascendo lá, né? Na igreja católica, que o espírito nasce aqui na hora da... Né? Isso é bobagem da igreja. A igreja não acredita em reencarnação. Isso é um atraso para a civilização também, quando a igreja não acredita em reencarnação, tá? Totalmente, porque a personalidade das pessoas é daqui para frente, né? O cara, né, viveu feio pra caralho, pobre pra caralho, certo? Não pegou mulher nenhuma, morre e agora vai pro céu. Né? Não tem reencarnação. E outra, e vai pro inferno eternamente, se for ruim aqui, né? Se não seguiu as leis divinas, não tem segunda chance. Então, se você chegou aqui na Idade Média, né? Encarnei aqui, cheguei aqui no ano 1000.
Professor, quantas encarnações dá para eu ter dado até agora? 10. Hã? 10, né? 10. Cada 1000 anos você pode dar 10 encarnações só. E outra, você tem que entender, o problema é vaga. As vagas só aumentaram no último século aqui. Você tem que entender que quando chegou 1850, por volta de 1850, nós chegamos a 1 bi. Só que em 1950, nós tínhamos 2,5 bilhões de habitantes. Então, em 100 anos, chegou. Não, em 100 anos chegou 1 bilhão de habitantes a mais. 1,5 bilhão de habitantes na Terra. Em 100 anos só. Aqui demorou 10 mil anos para chegar a 1 bi. E aí, em 100 anos, chega 1 bi. E aí, a coisa piorou. Da década de 50 para hoje, em 50 anos, chegou 4 bilhões de almas. Em 50 anos, chegou 4 bilhões de almas. Veio da onde? Não dá para dar reencarnação. Não dá para ficar. Então, você tem que fazer as contas. Então, tecnicamente, 87% tem que estar na primeira encarnação. Não tem como ele dar as encarnações. Não tem vaca atrás. Ele não pode ter vindo encarnando daqui. Olá, eu falo que você me chocou, porque essa é uma pergunta que eu fazia e ninguém sabia me responder. Mas como é que reencarna se não tinha? Eu tinha esse questionamento dentro de mim. Você sobe lá... O Jô Soares fez essa pergunta para o presidente da Federação Espírita quando ele foi lá no programa lá do Jô. E o cara não soube responder. Porque a cabeça dele está na Terra, ele não consegue pensar na galáxia, que vem gente de fora. Aí, você tem que falar de ET, né? Que a partir do momento que você fala que as almas vêm de fora, você tem que acreditar que todo mundo é ET, caralho. Exatamente. Aí mela no meio do campo. A cabeça dos caras não estão prontos para falar de ET. Então, vocês têm que entender que nos últimos 100 anos, vocês foram invadidos por extraterrestres. Que são vocês mesmos. Que são vocês mesmos. Vocês mesmos que invadiram essa bosta aqui. Quer mais invasão extraterrestre? Eu sempre falo, quer ver o ET? Olha no espelho. Aí dentro tem um ET. Que vocês, é esse que tem que acordar. Você tem que acordar. Agora você imagine vocês acordando. Puta que pariu, eu sou o ET. Imagina a merda, o que vocês vão fazer na vida depois disso? Descobri que vieram de fora, primeira encarnação na Terra. Estou chegando aqui, paz e amor. Né? Vim pegar umas mulheres na Terra aqui. Né? Falta de mulher lá no meu planeta. Vim aqui. Jesus falava, a casa de Deus tem várias moradas. Professor, você acha que é possível alguém que morreu, por exemplo, com 19 anos, depois de 24 anos descer de novo? É possível, é possível. Nada é impossível. Tudo é uma ficha do cara, tem que pegar a ficha. E aí vem na mesma família? Não, ou não. Ou também pode vir. Aqui tudo é possível. Por exemplo, vamos supor que eu morro aqui. Eu posso ser meu neto. Eu posso ser meu neto, eu encarno como neto. Entendi. Porque o neto já deu uns 30, 40 anos lá na frente, já eu encarno como neto meu. Professor, as naves, elas também são consideradas seres em evolução? Não. Não, aí é outra história. Mas quantos milhões de planetas existem nessa situação? Por que tem que vir mais para a Terra? Porque aqui o bicho pega. Aqui o bicho pega. Né? Vocês têm que entender o seguinte. Ó, 10 mil anos o planeta não mudou. O planeta não mudou em 10 mil anos. Vocês estão entendendo? Ele só começa a mudar no século XX. Século XX começa a tecnologia, tem 2 guerras mundiais, certo? Bomba atômica, celular. Antes, 10 mil anos não tinha nada, nem antibiótico tinha aqui atrás, cara. Estavam fodidos quem encarnasse aqui. Por isso que ninguém queria vir. Ah, vou lá pra me fuder? Eu não. Deixa para os caras mais pesados. Então, quando teve shopping center, celular, tal, cara, agora eu vou. Tem antibiótico, tem remedinho para dor de cabeça. Né? Professor, É. o gráfico da população ele começa a empinar para cima depois da Revolução Industrial. Sim. E com saneamento. Sim. 1850 por aí, a É. partir daí que começa a ter Essa curva. mais exponencial nessa Sim, mas isso é problema do alto. Aham. Crescer tem que a alma vir para cá. Não existe um corpo sem alma aqui. Então é um projeto conectado, entendeu? Então o astral tem que fazer alguma coisa. Então ele encarna cientistas.
Ele começa a encarnar cientistas para fazer uma revolução industrial, para fazer uma revolução tecnológica. Os missionários não são só aqueles avatares do bem, não. Claro. Cientistas também, uma série de... Hã? Até sociólogo. O missionário... Cara, o cientista, ele vem fazer uma revolução científica. Cientista também é avatar. Né? Todas as invenções são boas, mas também são ruins. É como você usa ela. Você pode usar a energia nuclear para fazer usinas maravilhosas, eletrificar tudo. Você pode fazer bomba atômica. Eu dou uma faca para você, você pode matar uma pessoa ou operar ela. É como você usa um instrumento. Tudo não passa de uma ferramenta na mão do homem. Quem decide como vai usar essa ferramenta é o próprio homem. O bem e o mal não estão nas coisas, nos objetos. É quem usa. Ela está cuidando de um gatinho atropelado. Eu fui dar sachêzinho para aquele cheiro de atum aqui dentro. Cadê o John? Olha lá o John. É o John, ele. É um gatinho atropelado que ela está cuidando. Né, bem? Cadê o tio, o Joãozinho? Joãozinho. É muito carinhoso, né? Ela gosta muito dos bichinhos, cuida muito bem deles. Tem que ter amor, né? Se não tiver amor, você não cuida. Professor, tem como a gente saber se a gente está conseguindo queimar os karmas, se a gente está indo bem? Como é que está a sua vida? Você está feliz? Levou muito chifre? Já levou muito chifre? Não eu saiba, né? Tem aquele que esse é o famoso corno ingênuo, né? Aquele que é o último a saber. Brincadeira, vem. Então, sabe o que eu vejo em vocês? Presta atenção, eu não vejo muito karma, né? Eu vejo pessoas inteligentes, pessoas saudáveis, com saúde, capacidade de estudar, fazer uma faculdade, ter raciocínio para discernir as coisas, né? Difícil aquele cara sentado na Paulista, lá cheio de cachorro em volta lá, aquele gay ainda, né? Uma puta vida sofrida, né? Agora você vai dizer uma coisa, o que ele faz para sair dali? Você tem que fazer essa pergunta também. Né? Karma é uma coisa que você planta e você colhe. Certo? Você está entendendo? Qual a capacidade que você tem de sair daquela condição e mudar a sua vida? Esse é o ponto-chave da questão. Né? Eu nunca passei fome na minha vida. Eu fui pobre, sempre fui pobre. Nunca tive grana assim para fazer o diabo. Mas fome, nunca passei na minha vida. Mas teve uma época que eu vinha dar curso aqui na Eliane. Eu vinha dar curso na Eliane. Eu tinha que comer na rua. Comida barata, porque eu não tinha dinheiro. O que eu ganhava aqui, não dá nem para pagar o aluguel da minha mãe lá. Fazer as contas. Eu não podia entrar num restaurante como a gente vai hoje. Tá no restaurante lá, gastar 50 conto no almoço, 60 conto no almoço. Mas eu nunca. Pagar passagem, vinha de ônibus para cá, tudo e tal. Né? Mas você tem que acreditar no que você faz. Né? Mas fome jamais. O cara fala assim, nunca vai te faltar nada. Não vai ter também além do que você precisa. É muito importante. O astral, você não vai te faltar, mas também não vai achar que você vai ganhar 10 milhões na Mega Sena, que você não vai. Você vai ter o suficiente para você viver. Professor, tem uma pergunta. Ok, a gente está aqui investindo no nosso autoconhecimento, só que tudo ficaria em vão se a gente não transmitir para outras pessoas e os nossos amigos e familiares. Mas também tem a questão de livre-arbítrio, cada um tem seu momento. O que a gente poderia fazer de doses homeopáticas para ajudar o próximo? Qual o próximo? Depende de qual o próximo. Digo, por exemplo, nosso colega de trabalho. Por exemplo, o meu vizinho, os dois vizinhos que moram do lado do meu vizinho, nunca foram na minha casa ver o que eu estou fazendo. Há mais de 50 anos. Vem gente de Portugal atrás de mim, vem gente da Europa, vem gente, até da China já veio gente. Mas o meu vizinho não vai. Meu primo nem sabe que eu existo. Tá tudo certo. Certo?
tem certas pessoas que... Quem que é o Laércio? Exatamente. Só pode ajudar quem quer ser ajudado. Isso, as pessoas têm que vir até você. Eu não posso ajudar uma pessoa na marra. Não dá certo. Né? E também entender uma coisa também, que eu pelo menos aprendi isso, gente, também, nem tudo que você faz é para todo mundo. Sim, você vê, não tem um médium como o Zé Arigó. Por quê? Você tem que fazer pergunta. Por que ele apareceu? Ó, veja só, apareceu numa cidadezinha que é o cu do mundo. Ninguém sabe que essa cidade existe. Lá nos Estados Unidos, ninguém sabe que o Brasil existe. Eles acham que tudo aqui é índio. Na Europa, então, por que o Zé Arigó não encarna em Nova York e vai fazer esse trabalho lá em Nova York, Estados Unidos? Aí vai para o mundo, vai para o planeta. Por que Chico Xavier não encarna em Londres? Esse é um puta médio em Londres. Nossa, né? Você viu uns médios londrinos que tem famoso, ela não faz bosta nenhuma, não sabe nada de nada. Entendeu? Então, você tem que se perguntar, faz essa pergunta, por que o plano astral coloca o médium numa cidade que ninguém sabe que existe? Por quê? Grande, Buda, tudo você de pobre. Para as pessoas irem lá, para as pessoas procurarem. Não. É que vocês enxergam o mundo do outro lado. Por que Jesus não encarnou em Roma? Para encarnar aquele povo fim de mundo lá que era Jerusalém, que era Israel. Monoteísta, era mais fácil ele converter aquelas pessoas que... É nada. Nada a ver. Vocês não entendem porque os avatares vão em cada lugar de separado. Acho que era onde precisava, né? Não. Pô, todo mundo precisa. Não, nada a ver. Não. Ei, gente, Cristo, Redentor. Eu estou acabando a palestra, hein? Falta 15 minutos. Eu vou explicar isso em 15. Essa conta vocês fazem em casa, vocês se virem. Vou dar a resposta a você. A resposta é 0,5. Se não conseguir chegar, não passa o neném, hein? Não, deixa eu explicar para vocês. Por que Jesus, ó, lá na antiguidade, eu já tenho uma palestra falando sobre isso. Lá na antiguidade, você tinha a Terra aqui assim, ó. Vinha uma horda de espíritos de um ponto da galáxia. Horda de espíritos, às vezes, acumula até 2, 3 milhões de espíritos da mesma região. Então eles vêm e aportam na cidade astral aqui. Aí eles começam a usar uma região do planeta para reencarnar, para encarnar. Então isso vamos supor Israel. Vi uma outra horda de espíritos lá da puta que parou, vinha aqui, ficava na cidade astral, bom, esse vai encarnar nas Américas, vai ser os maias, tal, aquela coisa toda, sabe? Esses caras não vão se tocar. Aí tem uma horda que vem, vai ser a Índia, esse daqui vai ser uma horda indiana, vão descer tudo na Índia, tudo encarnado na Índia. Certo? Você tem uma palestra no YouTube falando sobre isso? Tem. Então, veja bem, aí... O que acontece? Aqui as coisas são decididas, aqui, e as decisões que são tomadas aqui não vai influenciar aquela horda. Eles têm o comando de horda deles, o comando de horda deles, é meio independente. Tem o comando astral planetário todo, é para todo mundo. Mas aí esses caras falam o seguinte, tá? Porque eles conhecem, o pessoal que sabe que os caras viveram lá, o karma, conhece tudo, a ficha de cada um. Aí tem um grupo de espíritos aqui que já está na 10ª encarnação, por exemplo. Só que as trevas é tão grande aqui embaixo, que o cara fica preso na roda de Sansara. Ele não tem como melhorar, ele vai ser um filho da puta atrás do outro. Ele encarna, só tem filho da puta, ele é mais um. Todo mundo roubando, matando no meio da guerra, ele vai pegar uma arma, vai sair matando também, não tem o que fazer, então vai se defender. E aí ele vai girando o karma e a roda não... Então, o que o cara faz? Eles fazem um plano de descer um cara aqui e fazer um chamado avatárico para a luz. Mas... se tem, vamos supor, 2 milhões de pessoas encarnadas aqui, o chamado é só, às vezes, para 500 pessoas. Ele desce porque ele precisa libertar essas almas mais antigas que estão presas no ciclo de reencarnação terrestre, pela lei do karma. Eu tenho que libertar ele da lei do karma. Então, eu tenho que chegar lá e falar, ó, vocês não podem agir mais assim. E manda um cara da luz, o cara tem que estar consciente lá de tudo, é o Jesus, o cara aberto, é o avatar.
Esses são os planejados, como o Chico. Chico desce e ele sabe, tá lá, vou ter que dar essa mensagem para o povo. O povo tem que sair do buraco. O povo só indo na igreja, voltando para casa, indo na igreja, voltando para casa. A vida é uma bosta, a vida espiritual do cara é uma merda, tudo é depressão, sofrimento. Se nós não der algo mais, ninguém sai do buraco. Vai continuar sendo católico daqui 50 anos no futuro, sendo católico ainda. E ajoelhando para o padre, ajoelhando para o pai, pagando dízimo para a igreja. Agora piorou porque você tem que pagar para o Bispo Macedo. Construiu o puta palácio dele lá. Tem banheiro até de ouro. Né? Então, você tem que mandar avatar. O avatar, ele faz um chamado. Mas ele faz um chamado, pois, não está nem aí com o cara que está lá. É outra ordem, outro grupo, outras leis. Né? Na China vai ter o avatar dele, vai ter Lao Tzu, vai ter Confúcio, vai ter outros. É assim que funciona. No caso, foi para resolver o problema daquela região. Naquela época. Não tinha nada a ver com Jesus Cristo, não ia resolver o problema de hoje. Não. Olha, se Roma não se torna cristã, ninguém sabia quem era Jesus, hoje em dia. Tá? No ano 400 ainda, que tem a famosa guerra do Constantino lá, né? Você sabe como é que foi a história, né? É uma guerra civil, ele era o imperador de Roma, aí uma guerra civil destituiu ele. Aí ele ficou rebelde. Aí ele montou uma tropa para tentar tomar o poder novamente em Roma. Aí ele estava prestes a batalha ia acontecer no dia seguinte. Aí ele foi rezar, ele foi fazer uma meditação lá, alguma coisa, que ele era pagão, né? Rezar para o Baal. Né? E aí aparece no céu uma cruz de chamas, um objeto esquisito lá no céu. Ele ficou tão impressionado com aquilo e fez uma promessa. Falou assim, se nós ganharmos a batalha, vou transformar Roma em um país cristão. Cada cruz, do símbolo da cruz. Que era o símbolo dos cristãos. É óbvio, é óbvio. Qual que é o critério? Mandar, como que sabe, por exemplo, vamos mandar para tal, agora, nesse momento, vamos mandar para tal lugar, tal... Os caras têm a ficha de todos vocês. Sabe quem precisa, onde precisa, não precisa. Eles fazem o acerto do projeto. Ah, isso aqui é um projeto, gente. Vocês não são daqui, todos vocês vão morrer, vão comer pizza lá em Orion. É. E a pizza de Orion é boa, hein? Cerveja romulana, então, uma beleza. Vocês nunca tomaram cerveja romulana, ela é azul. Eu sempre tive curiosidade de perguntar isso. Você tem as mesmas comidas que tem aqui? Aonde? Depois de morto? Você tem estômago? Montar uma pizzaria no astral, fica rico. Montar uma pizzaria no astral, quero saber quem é que vai tirar o leite da vaca para fazer queijo. Isso chama Não tem corpo físico, vai comer o quê? Então. Aproveitar para comer pastel agora, né? E comer as mulheres aqui também agora, porque depois lá, minha filha. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Fala bem. Eu gostaria que o senhor falasse sobre as crianças índigas em cristal, que vai vir, elas que já vieram, né? Estão vindo. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho? Não, tá muito fácil. Uma vez, estava dando um curso lá em São Tomé, né, no meu espaço lá, veio uma mulher, né, uma moça, jovem, um filhinho de uns 5 anos de idade, né, toda meio hippie, riponga, sabe? A mulher, né, toda... Ai, professor, olha aqui o meu filho, trouxe o meu filho, que o meu filho é índico cristal. E eu olhei para ele. E a criança era uma penteira, uma filha da puta, chata, enchendo o saco de todo mundo, deixando ninguém quieto. Aí no meio da palestra ela falou assim, ai professor, então, meu filho é cristal índico? Não, seu filho é chato. Caralho, chato pra cacete. Ficou cara de bosta. Toda mãe acha que seu filho é cristal índigo, né? Até ele começar a usar droga aos 20 anos, você vai ver o que é bom pra tosse. Vai ver o filho índigo dela. Né? Fumando maconha, né? Se não for bem educado, né? Pode vir pro outro, né? Existe essa educação. Hoje em dia, pai não educa ninguém, cara. A internet que educa, a televisão que educa, a escola que educa, né? Banda de rock que educa. Pai não manda mais ninguém. Pai não manda mais ninguém. Hoje em dia é utópico isso aí. O pai pode ser um santo, um cara maravilhoso. O filho nasce um filho da puta. Né? Tem jeito. Eu conheço histórias assim. Minha prima
Uma santa. O marido era um santo, o filho um filho da puta, um drogado, queria bater até na mãe de todo mundo. Ficou 6 anos preso na cadeia. Teve mau exemplo em casa? Claro que não. Ele trouxe isso, né? É um espírito filho da puta, um espírito kármico. Ou seja, ele rebelde, um espírito que não sabe lidar com as coisas. Ao invés de ele ir para frente, ele se ferra, mas é porque tá uma mistura hoje aqui, né? Tem gente boa e gente ruim encarnada. Tem espírito denso. Quantos alemães que torturaram e mataram não estão encarnados no nosso meio aqui também? O que você vai fazer? Né? Você não sabe quem é teu filho. Toda mãe acha que ele é um anjo. Gostaria que ele fosse Micael, né? Projetado, né? É. Tem um seriado passando, agora eu assisti a primeira parte dele, chama A Roda do Tempo. Still Time, né? Não é Still, como é que é? Wheel of Time. A Roda do Tempo. Então, é interessante que só dá aquelas magias, aquelas, né? Mas existe um tempo, eles estão numa fase intermediária, né? Tipo Idade Média, mas não é agora, é 10 mil anos atrás. Tá? A história se passa 10 mil anos de hoje. Só que eles lembram de um período anterior, onde era tipo Atlântida, naves voando, tudo pelo planeta, e depois o mal consumiu, né, a força do mal e destruiu o planeta. E eles estão tentando recuperar, né? Aí fala assim, tem até um símbolo, né, o dragão renascido, que é que se fosse um avatar que ia salvar a humanidade e tal. Certo? Só que série é uma bosta. Esses séries que você está inventando hoje, eles nunca terminam essa merda. Depois não tem dinheiro para fazer. O resto, ninguém conclui a porra da história, cara. É um saco isso. Já tem 3 séries que eu comecei a assistir e depois pararam de filmar porque acabou o dinheiro. Não é verdade? É um saco isso aí. Eu tenho que começar a me escrever para aqueles caras, vocês terminam essa porra dessa história e faz outra. Não fica fazendo 10 semanas, aí larga nós, né? Porra. Entendeu? Eu detesto isso. Ou foge ou sai de cima. O cara ou sai da moita. Beleza então, pessoal.